Um homem havia largado a escola por 2 anos e meio, trabalhando em uma loja de conveniência, mas agora surgia de repente como um aluno transferido em uma nova escola. A razão para o seu retorno não era simples. Os delinquentes da escola haviam se tornado tão descontrolados que já não obedeciam mais professores, e os únicos capazes de intimidá-los eram arruaceiros ainda mais fortes do que eles. Por causa disso, o Departamento Local de Educação precisou colocar em prática um plano de supervisão, enviar de volta para a escola pessoas ainda mais dominantes, para controlarem os outros valentões. Foi assim que procuraram Daigan Quan, que tinha abandonado os estudos por 2 anos e meio. Antes de largar tudo, Daigan já havia dominado todo o distrito, sozinho. Conseguia controlar todos os brigões da região, mas agora ele não passava de um simples atendente de loja. Além de aguentar as broncas diárias de seu chefe sem escrúpulos, ainda precisava estudar livros difíceis de entender para a recuperação da sua educação, o que fazia se arrepender profundamente de não ter continuado na escola. Até que, certo dia, 2 jovens com cara de encrenqueiros entraram na loja. O patrão, assustado, inventou uma desculpa e sumiu para a sala de descanso, deixando Daigan sozinho no balcão. Um deles logo mostrou o braço tatuado e o relógio, mandando Daigan pegar um maço de cigarros. Por um instante, Daigan ficou confuso. Aqueles dois claramente tinham aparência de estudantes. Perguntou se podiam mostrar a identidade, caso contrário não poderia vender nada. A garota que estava com ele se irritou, dizendo que era um absurdo um funcionário de meio período criar tanta complicação. O rapaz tatuado jogou o dinheiro no balcão, ordenando que ele se apressasse. Daigan tentou alertá-los, mas acabou agarrado pela gola. O sujeito xingou: "Seu idiota de óculos, não entende linguagem humana? Pega logo isso e para de enrolar." A cena foi toda observada pelo patrão, que espiava escondido. Ele já havia passado por isso antes, forçado a vender para esses mesmos jovens, mas dessa vez correu para fora, dizendo: "Resolve isso lá fora, temos outros clientes aqui dentro." Daigan ficou chocado. O chefe estava empurrando toda a responsabilidade para ele. Foi então levado a um beco próximo, onde o rapaz tatuado o segurou com força, provocando: "Vai bancar o durão de novo?" Daigan, calmo, apenas respondeu: "Vou te dar 3 segundos para você me soltar." Essas palavras irritaram o rapaz, que levantou a mão para bater. No segundo seguinte, ouviu-se um estrondo. A garota correu até ele, desesperada, gritando para que acordasse. O tatuado, atordoado, abriu os olhos sem entender nada. Havia sido ele quem levou o tapa, enquanto Daigan permanecia intacto. A garota o ajudou a se levantar, enquanto ele rosnava: "Seu covarde, me atacou de surpresa." Depois sussurrou para ela chamar reforços. Como ela não entendeu bem, gritou furioso: "Droga, mande chamar os irmãos, não ouviu direito?" Assustada, ela saiu correndo. Daigan não a impediu, apenas se aproximou do rapaz tatuado, deu um tapinha no ombro e perguntou: "Você é estudante, não é?" O outro tentou negar, mas uma dor aguda no ombro o fez admitir. Então Daigan avisou: "Se eu te pegar tentando comprar cigarro de novo, acabou pra você." Foi nesse momento que os amigos tatuados chegaram. Um deles, um sujeito gordo e nervoso, encarou Daigan e disse: "Quem é você, moleque? De onde você veio?" Daigan, calmo, perguntou: "Você também é estudante, não é?" O garoto respondeu de imediato: "Sou Ho Dai-han, da Naidong High School. Não sei quem você pensa que é, mas leva logo um tapa meu primeiro." Ele ergueu a mão, mas antes que pudesse reagir, recebeu um tapa violentíssimo de Daigan, que o deixou inconsciente. Daigan então olhou para todos e disse: "Não tenho tempo para brincar, venham todos de uma vez." Os garotos avançaram juntos. Um deles tentou socar, mas Daigan apenas tirou a mão do bolso e deu-lhe um tapa tão rápido que o lançou para longe. O outro tentou atacá-lo pelas costas, mas levou uma cotovelada que deformou seu rosto. Em seguida, outro correu para cima, e Daigan girou o corpo aproveitando o movimento e o acertou com um soco devastador, arremessando para longe. O tatuado, desesperado, pegou uma garrafa de cerveja quebrada no chão, mas antes que pudesse usá-la, levou um soco no estômago que o lançou metros para trás. Restava apenas um careca, que, tremendo de medo, não ousava se mover. Ele pensou: "Só pode ser ele, apenas uma pessoa é tão forte assim." Então perguntou, gaguejando: "Você é o grande irmão da Quan, que estudava na Nandong High School?" A garota, surpresa, regalou os olhos. "Ele é da Quan? O mesmo que 2 anos atrás unificou todo o distrito em apenas uma semana?" Ela ainda murmurou: "Mas eu tinha ouvido que ele era bonito. Rumores enganam mesmo." O careca rapidamente se curvou e pediu desculpas: "Fomos cegos por não reconhecer você." Daigan deu um tapinha na sua careca e disse: "Não sentem vergonha de andarem em grupo para se achar durões?" Depois mandou que acordassem os outros e se ajoelhassem com a testa no chão, enquanto ele se sentava em cima do tatuado. "Se ousarem causar problemas de novo nessa loja, não reclamem quando eu for implacável." Após lidar com eles, Daigan voltava para a loja quando foi abordado por uma mulher de óculos. Achou que ela fosse vender algum produto,
mas logo percebeu que trazia um cartão de visita. Era Sammy Lee, responsável pelo plano de gerenciamento de valentões da Fundação de Educação Golden Dragon. Depois de ouvir sua resposta, Daigan percebeu que fazia sentido. No passado, ele próprio havia sido vítima de bullying. Qualquer tentativa de reação resultava em espancamento, e nenhum aluno se levantava para defendê-lo. Até mesmo os professores fingiam não ver. Um dia, alguém colou em suas costas um bilhete escrito "Não tenho mãe". Justamente nesse dia, um brigão mais poderoso viu o bilhete e ficou furioso, pois ele também não tinha mãe. Tomou as dores de Daigan, bateu nos valentões que o atormentavam e disse em voz alta: "Quem tocar nele estará mexendo comigo". A partir daí, ninguém ousou encostar mais em Daigan. Essa experiência fez Daigan entender que dentro da escola, a palavra de um valentão tinha mais força que a de um professor. E desde então, passou a treinar sem parar, aprendendo diversas técnicas de luta. Depois de 2 anos e meio, estava transformado, derrotando sozinho todos os brigões do distrito e se tornando o líder absoluto. Mas logo após isso, largou a escola e acabou como um simples atendente de loja. Agora, diante do convite de Sammy, perguntou: "Quer dizer que você quer que eu volte só para lidar com os valentões?" Ela confirmou sem hesitar. Ele retrucou: "Como uma fundação de educação pode tramar algo assim?" Sammy inclinou-se para frente e disse: "Pode ser uma jogada ousada, mas eu investiguei seu passado. Essa é sua chance de corrigir os erros e recomeçar. Você não tem motivo para recusar." No dia seguinte, Daigan estava parado diante dos portões da nova escola. "Nunca imaginei voltar a estudar nessa idade. Vamos ver o quanto esses brigões são abusados agora." Assim, ele entrou como estudante transferido. Sua aparência fria e atraente chamou a atenção das garotas, mas também despertou o incômodo dos valentões. Um deles murmurou: "Vou dar um jeito nesse cara mais tarde." Depois que o professor organizou os lugares e saiu, Daigan conheceu o aluno ao lado, chamado Kim Min-soo. Logo em seguida, um valentão da última fileira chamado Hong-jo levantou-se e bateu na cabeça de Min-soo, ordenando que comprasse pão recheado. Min-soo hesitou, dizendo que a aula já ia começar. Isso bastou para que Hong-jo se enfurecesse, mandando todos fecharem os olhos. Em segundos, toda a turma obedeceu, e ele estapeou Min-soo no rosto, gritando que não tolerava respostas. Daigan quase interveio, mas lembrou das regras de Sammy. Quando Hong-jo percebeu que ele não havia fechado os olhos, aproximou-se e disse: "Você está sentado no lugar do meu antigo capacho. Vai virar meu novo faz-tudo também?" Daigan respondeu friamente: "Um não é o suficiente?" O valentão riu, mas logo se irritou. Ao ser pressionado, Daigan se levantou e disse: "Beleza, mas me dá o dinheiro." Hong-jo ficou chocado. Não esperava que ouvisse pedir isso. Agarrou a cabeça de Daigan, gritando: "Você usa o seu próprio dinheiro." Foi a gota da água. Daigan disparou um soco nas costelas de Hong-jo, que vomitou o almoço. Em seguida, outro soco direto no rosto o deixou atordoado. Sem parar, Daigan golpeou mais uma vez até fazê-lo desmaiar. Depois encarou o loiro que havia rido antes. "E você, não estava rindo? Vem aqui." O rapaz recuou assustado, mas Daigan avançou, desviando-se facilmente dos seus chutes e socos, até acertar um golpe brutal no seu abdômen. O loiro caiu quase sem ar. Hong-jo, tentando reagir, pegou uma cadeira e tentou acertar Daigan, mas levou outro soco na cara. Os dois foram jogados para o fundo da sala. Daigan então ordenou que Hong-jo fosse comprar pão para ele. O valentão respondeu: "Você acha que só porque me bateu é o chefe agora? Espera só até ele chegar." Nesse momento, a porta do fundo se abriu e um ruivo entrou, Man-ho. Ele olhou para Daigan e disse: "Quem é você para causar confusão na minha classe e bater nos meus homens?" Observando seus capangas caídos, suspirou e completou: "Vocês dois não conseguiram vencer nenhum único cara? E você, novato? Já chega se achando?" Daigan se preparou para lutar, mas Man-ho fingiu tranquilidade. "Quem disse que vou te bater?" Apesar disso, sua postura mostrava experiência em kickboxing. Num instante, tentou enganar Daigan com um golpe baixo, mas, na verdade, usou a distração para acertar-lhe um soco no rosto. Daigan recuou rápido, absorvendo parte do impacto. Hong-jo e o loiro comemoraram, mas Man-ho não parou. Avançou de novo, só que dessa vez foi derrubado por um chute varrendo. Daigan agarrou sua gola e a arremessou contra a parede. Ainda assim, Man-ho não desistiu, pegando um objeto da sala para usar como arma. Daigan desviava de tudo, enquanto os demais assistiam tensos, até que Man-ho, cansado de errar, gritou: "Parem todos, esse cara é meu oponente." Daigan percebeu a presença de alguém se aproximando sorrateiramente, mas ao se virar só encontrou um aluno comum. Aproveitando a distração, Man-ho lançou um soco que foi bloqueado com firmeza por Daigan. O rapaz ficou irritado, tentando novamente com truques sujos, tentando atingir os olhos de Daigan, mas todas as tentativas foram evitadas. Daigan decidiu que não haveria mais contenção. Um direto certeiro fez o nariz de Man-ho sangrar, e em segundos ele desmaiou, caindo imóvel no chão. Hong-jo e o loiro ficaram paralisados, percebendo que o poder dentro da sala havia mudado. Daigan olhou para os dois e ordenou que acordassem o colega, e assim que estivesse consciente,
se apresentassem a ele. Toda a cena foi observada claramente por Sammy Lee, que não se decepcionou com a atuação de Daigan, ansiosa para ver seus próximos movimentos. Sammy Lee, conhecida por uma aluna como a diretora de planejamento da Fundação da Educação, estava presente na escola, levantando questionamentos sobre sua presença ali. Enquanto isso, Daigan começou a impor sua autoridade sobre Manho e os demais, deixando claro que eles precisavam se comportar ou enfrentariam sua força, podendo se tornar amigos ou inimigos implacáveis. Ele anunciou à turma que qualquer ato de bullying contra alguém, no futuro, seria de sua responsabilidade resolver. A notícia de Daigan se tornando líder da classe 1 se espalhou rapidamente, porém a classe 3 não o levava a sério, pois Manho, em seus olhos, era apenas um trapaceiro que utilizava truques sorrateiros. O líder da classe 3, Sang, ignorou a situação e se concentrou em seus próprios treinos, desafiando os alunos a avaliar seus golpes como se fossem máquinas de soco, mesmo quando um deles vomitou após receber um soco. Com o término das aulas, Honjo começou a reclamar, perguntando quem poderia fazer o dever de casa para ele. Daigan virou-se surpreendendo. O loiro tentou intervir, mas foi repreendido por Honjo. Eles até discutiram sobre o comportamento do grupo, e Honjo sugeriu desafiar o transferido fora da escola. Uma garota próxima zombou deles, e em seguida tentou pedir para treinar com Daigan, mas ele ignorou completamente, focado nas anotações no quadro. Humilhada, ela desistiu e voltou sua frustração contra Manho e os outros, exortando-os a estudarem em vez de buscar vingança. Enquanto isso, Manho percebeu que após sua derrota, Monjong-Kim da classe 2 e Sang Ho-shin da classe 3 poderiam buscar retaliação. Honjo entrou em pânico, temendo se tornar submisso a eles. Logo, Monjong-Kim da classe 2 apareceu, debochando de Manho e questionando sua sobrevivência após ser derrotado. Honjo ficou irritado e Manho preparou-se para reagir, pegando uma caneta para ameaçar seu adversário. Monjong-Kim zombou, mas antes que o confronto se intensificasse, Daigan interveio, ajustando os óculos. Ele repreendeu a bagunça e Manho imediatamente recuou, enquanto Monjong-Kim se voltou para Daigan, surpreso por sua presença. Monjong-Kim tentou intimidar Daigan, aproximando-se para pegar sua mão enquanto ele escrevia, mas Daigan segurou seu braço e torceu os dedos com força intensa, provocando dor extrema. Monjong-Kim implorou para soltar, e Daigan explicou que precisava organizar suas anotações durante o intervalo, e que se ele quisesse evitar ter os dedos quebrados, deveria se conter da próxima vez. Mesmo depois de ser liberado, Monjong-Kim tentou atacar novamente, mas Daigan bloqueou seu soco e respondeu com um tapa no rosto, que o nocauteou instantaneamente. Daigan então refletiu, percebendo que havia lidado com o líder da classe 2 com relativa facilidade, e ordenou que os subordinados de Monjong-Kim avisassem que também em desleixo futuro teria consequências severas. Após retirar Monjong-Kim da classe, Daigan sentiu-se surpreso com sua própria facilidade em controlar a situação, enquanto Manho, Honjo e o loiro ficaram boquiabertos. Não muito longe, Sang Ho-shin da classe 3 e outros membros da sua turma chegaram. Ele cumprimentou Manho, comentando sobre sua derrota anterior, ignorando Honjo e os outros, e aproximou-se de Daigan, cercando-o. Daigan, resignado, percebeu que precisaria continuar notando durante sua confusão. Sang se sentou ao lado dele, provocando sua postura estudiosa, mas Daigan, tirando os óculos, respondeu com indiferença, argumentando que apenas aqueles com seguidores não eram tão fortes quanto se julgavam. Sang riu, intrigado, e decidiu que o confronto ocorreria depois da escola, deixando Daigan sem outra escolha a não ser se preparar. Manho, mesmo reconhecendo a habilidade de Daigan, tentou se aproximar para ajudá-lo contra Sang, explicando que sua própria luta contra Sang Ho não havia sido completamente reconhecida e que ele precisou usar técnicas especiais para vencer. Daigan, ciente do contexto, ouviu sem se impressionar, entendendo que ninguém reconheceria o mérito de Manho. Durante o almoço, dois subordinados de Sang Ho tentaram sabotar a refeição de Daigan, lançando algo em sua bandeja e fingindo inocência. A garota ao lado de Daigan gritou contra a ousadia deles, mas eles continuaram zombando. Daigan rapidamente segurou um dos dois, mostrando que não toleraria truques, atraindo a atenção de todos os estudantes e causando medo nos infratores. Os dois subordinados gritaram desesperados, pedindo para ser soltos, argumentando que não era grande coisa e que já havia se desculpado. Mas Daigan apenas apertou mais firme sua pegada e respondeu que aceitar o pedido de desculpa era a decisão dele. Justo quando ele se preparava para ensinar uma lição, seu celular vibrou com uma mensagem. Daigan liberou temporariamente os dois para checar a tela. Era uma mensagem de Sammy Lee. Ao ver o nome, Daigan ficou surpreso. Sammy Lee era responsável por trazê-la de volta para a escola, oferecendo-lhe a promessa de matrícula, bolsa completa e auxílio de moradia, desde que o plano fosse executado discretamente. Se Daigan falhasse por comportamento imprudente, retornaria à vida anterior. Ao ler a mensagem, Daigan imediatamente percebeu que deveria manter o perfil baixo. Os dois subordinados, vendo que a atenção dele não estava mais sobre eles, correram rapidamente. E Daigan não os perseguiu. Encostando-se, passou a mão na testa, refletindo sobre como deveria se comportar. Se o plano desse certo, ele finalmente poderia ver a vida que
sempre sonhara. Afinal, era seu primeiro dia de aula e já havia derrubado bastante valentões. Melhor deixar os outros por enquanto. Os demais alunos na cafeteria ficaram desapontados, mas também perceberam que Daigan não era alguém simples de lidar. Sem mais demora, ele se levantou e saiu da cafeteria, enquanto Manhou e os outros ainda tentavam entender como ele havia mudado tão subitamente ao olhar o celular. Daigan continuava pensando se havia sido excessivamente chamativo naquele dia e como Sommelier reagiria ao que ele tinha feito. Decidido a não se envolver mais em conflitos naquele momento, ele viu um dos subordinados que havia causado problemas na cafeteria. Ao notar Daigan, o rapaz tentou escapar, mas Daigan o agarrou. O subordinado nervoso explicou que Daigan, sendo transferido, ainda não conhecia as regras. Não podia atacar alunos de outras turmas sem antes derrotar Sanhou de sua classe, sob a pena de se tornar alvo de toda a escola. Daigan, incrédulo, ficou sobre a estranheza da regra, mas sugeriu levar a discussão para um local mais reservado, evitando brigas em público. No local, Daigan deixou claro como o subordinado deveria se comportar e percebeu que o ambiente era ideal para um combate. Ele pediu que chamassem o líder da turma, lembrando que, teoricamente, ao derrotar Sanhou, poderia agir livremente contra o subordinado. O rapaz explicou que Sanhou provavelmente estava ocupado, batendo no saco de pancadas. Daigan franziu o senho, indignado por Sanhou usar outros alunos como sacos de pancadas, e percebeu que tinha sido ingênuo ao pensar que a discrição era o mais importante. Decidido, Daigan foi até a sala de Sanhou, na classe 3. Pela janela, viu um aluno sendo espancado. Sanhou notou a presença de Daigan e enviou um subordinado para identificar quem era. Quando a porta se abriu, todos viram o semblante sério de Daigan. Sanhou ordenou que os sacos de pancada se afastem, mas ao observar os alunos feridos cambaleando, colocou o braço sobre um deles, ordenando que parasse de fingir. O garoto, assustado, explicou que havia torcido o tornozelo. Daigan, recordando-se de suas próprias experiências sendo usado como saco de pancadas, olhou ao redor e falou com Sanhou, pedindo que parasse de descontar sua raiva nos mais fracos. Se tivesse coragem, que desafiasse alguém à sua altura. O rosto de Sanhou escureceu, percebendo que Daigan se referia a ele. Daigan então apontou para um dos subordinados de Sanhou, dizendo que ele parecia cansado de tanto bater em sacos de pancada e que, se achasse injusto, aquele aluno poderia ser seu saco de pancadas pessoal. Irritado, o subordinado atacou Daigan, que desviou, segurando seu braço e colarinho, e o arremessou. Ainda atordoado, levou um soco direto no rosto, desmaiando instantaneamente. Daigan então encarou Sanhou, comparando os socos dados aos treinos em máquinas de pancadas, e perguntou quantos sacos de pancada ele ainda precisava derrubar. Sanhou, furioso, ordenou que todos os móveis fossem afastados, preparando o espaço para lutar, enquanto notícias sobre o confronto se espalhavam pela escola. Quando Sanhou finalmente se posicionou, lançou ataques rápidos. Daigan desviava de cada golpe com passos laterais, admirando a rapidez e a precisão do adversário, mas notou uma oportunidade de contra-ataque. Sanhou recuava para criar distância, demonstrando seu talento nato, treinamento direcionado e agilidade de pés. Um combate de velocidade e técnica, onde cada reação era crucial. Daigan encontrou uma brecha e, em um instante, seu punho atingiu Sanhou, fazendo-o voar metros para trás. Apesar de proteger o rosto, Sanhou sofreu danos consideráveis. Honjo e o loiro, observando, não conseguiu acompanhar o movimento rápido de Daigan. Sanhou, tentando recuperar-se, adotou táticas de provocação para induzir Daigan a atacar primeiro. Porém, Daigan surpreendeu, aplicando chutes nas pernas de Sanhou, quebrando seu equilíbrio. 2 chutes consecutivos deixaram Sanhou temporariamente incapaz de ficar em pé. Daigan aproximou-se e ordenou que Sanhou se levantasse, mas o adversário estava atônito. Novamente, outro chute o derrubou. Daigan não poupou esforços, alternando ataques nos pontos vulneráveis. Sanhou, mesmo conseguindo ficar em pé, tremia e estava quase incapacitado, humilhado diante de todos. Daigan zombou, destacando que, se não conseguisse se manter em pé, deveria simplesmente deitar. Cansado de explicar, Daigan mudou o alvo de seu ataque, aplicando um gancho direto enquanto Sanhou tentava bloquear. O adversário reagiu a tempo, mas Daigan, usando seu braço para obstruir a visão de Sanhou, acertou novamente sua perna lesionada. Repetidas investidas deixaram Sanhou incapaz de se levantar, em dor intensa e suando frio. Ninguém na sala sabia que a luta estava sendo monitorada. Um homem de meia idade observava pelo sistema de vigilância, comentando sobre a habilidade dos jovens. Daigan aproximou-se de Sanhou, oferecendo 10 segundos para que ele retornasse à posição, mas Sanhou, envergonhado, permaneceu ajoelhado, incapaz de se mover. Todos os alunos presentes observavam a cena incrédulos, tentando compreender como alguém poderia ser tão dominante. Mesmo sendo capaz de derrotá-lo facilmente, Daigan sabia que a verdadeira razão de Sanhou ser obcecado em bater em sacos de pancadas que não reagiam era seu medo secreto da dor. Fingindo força, ele escondia o quanto temia ser machucado. Percebendo isso, o subordinado rapidamente se adiantou,
implorando para que Daigan parasse. Pare, nós desistimos. Daigan apenas lançou um olhar frio e voltou sua atenção para Sanho, dizendo que queria que ele admitisse a derrota com suas próprias palavras. Sanho, sem saída, murmurou: "Eu perdi, pare de me bater." Os alunos em volta mal podiam acreditar no que viam. Satisfeito, Daigan se afastou, não sem antes zombar. "Que tipo de boxeador é você? Patético, você nem merece ser um saco de pancadas." Os alunos sentiram como se estivessem sonhando, incapazes de aceitar que Sanho tivesse realmente reconhecido a derrota. Quando Daigan saiu da sala 3, Manhwa caiu em profunda reflexão. Quão forte seria Daigan? Até Sanho, do time de educação física, percebeu que Daigan não tinha mostrado nem metade da sua força real. Era necessário observá-lo por mais tempo. Enquanto caminhava, Daigan encontrou outro subordinado que havia causado problemas na cafeteria. Ao vê-lo, o rapaz zombou: "O que está fazendo por aqui, fora da sala 3? Não me diga que ficou com medo de ver Sanho bater em sacos de pancadas." Mas, no instante seguinte, o grito da dor de Sanho veio da sala, fazendo o sujeito pular. Correu até a porta e encontrou Sanho ajoelhado, parecendo completamente derrotado. Ele suou frio e olhou para Daigan aterrorizado. Daigan, calmo, perguntou: "Ainda tem algo a dizer?" Assustado, o rapaz disse: "Não. Bom trabalho." Nesse momento, Manhwa e seus dois amigos surgiram, saindo da sala 3. Manhwa empurrou o rapaz para o lado, dizendo: "Saia do caminho." O subordinado rapidamente se afastou. Após a saída de Manhwa e dos amigos, ele voltou à sala 3 e perguntou a Sanho se estava bem, se havia se machucado. Sanho apenas fulminou com o olhar, e o rapaz intimidado gritou para os estudantes que observavam: "Vocês são idiotas, saiam daqui." Sanho, furioso e humilhado, cerrou os dentes, dizendo que não deixaria aquilo passar. Enquanto isso, em uma sala de reunião, o vídeo da luta entre Daigan e Sanho estava sendo exibido. Um homem comentou: "Esse estudante Daigan é realmente impressionante." Ao lado dele estava Samili, responsável por trazer Daigan de volta à escola. O homem continuou: "Diretora Lee, estou satisfeito com o plano. Graças a ele, conseguimos executar tudo, mas essas regras são irritantes. Remova todas." Samili, apreensiva, advertiu: "Vocês conhecem o histórico desse garoto. Sem restrições. Não sabemos o que ele pode fazer." O homem dispensou a preocupação com um gesto. "Quando você ficou tão preocupada?" "Não se preocupe, no máximo ele só vai usar sua força na escola. Fora dela, ainda ninguém. Apenas nos ajuda a lidar com aqueles ratos escondidos nos cantos. Mesmo capaz, não escapará do nosso controle. Qual o problema em deixá-lo liberar seu verdadeiro poder?" Enquanto isso, a notícia da derrota de Sanho se espalhou por todas as turmas. Um novato em seu primeiro dia de aula já estava varrendo 3 classes. Chocante para muitos. Doijin Park, líder da classe 4, disse: "Não é da minha conta. Que ele faça o que quiser." Chun-Li, da classe 9 avançada, comentou: "Só quero estudar em paz." Kim, líder da classe 6, disse: "Quero jogar tranquilo." Apenas de saco, o líder da classe 5, começou a ficar preocupado e foi até Kim, planejando estratégias. Ele reconheceu que, embora não fosse grave que Manhwa tivesse perdido para o líder da classe 3, o novo transferido não era um fraco. Era preciso pensar em contramedidas. Uma garota próxima, autoproclamada rainha da classe 6, comentou: "Não entendo o que esses meninos ficam pensando o dia todo. Se perderem, meu irmão resolve pra mim." Disako protestou: "Não, isso envolve nossa série. Não podemos incomodar os veteranos." O primeiro dia de aula de Daigan terminou. Após a escola, Manhwa e seus amigos continuaram seguindo Daigan. "Sempre ficamos atentos um ao outro, mas agora você acendeu a chama da batalha. Os líderes das outras turmas já devem estar se preparando para lidar com você. Esteja pronto. Queira ou não, as pessoas aqui não são simples", avisou Manhwa. Honjo interrompeu: "Vamos deixar isso para depois. Bora jogar League no Cyber. Ontem cheguei a prata." Mas Daigan viu o carro de Samili estacionado próximo e entendeu que ela o esperava. "Tenho assuntos hoje, não vou jogar. Além disso, sou ouro, não jogo com prata", disse Daigan. Honjo reclamou baixinho. Sabia que não gostava desse cara. No carro, Daigan estava tenso, preocupado com a reação de Samili. Ela comentou: "Seu primeiro dia foi agitado." Daigan tentou justificar: "Só me defendi. Foi legítima defesa, certo?" Mas ao ver a expressão séria de Samili, suspirou. Ela sorriu levemente. "Não há punição, pelo contrário. Seu desempenho foi muito bom. Decidimos reduzir suas restrições. Esperamos que se comporte assim no futuro." Daigan finalmente sorriu, mas algo o incomodou. "Como sabe o que aconteceu hoje? Está me monitorando?" Samili ajeitou os óculos. "Confidencial." Daigan suspeitou de seu colega de classe, Min Soo-kim, mas logo concluiu que não importava. Praticamente toda a escola já sabia do ocorrido. Samili então levou Daigan a um prédio de apartamentos, mostrando sua nova residência. Ao abrir a porta, Daigan ficou surpreso com a decoração luxuosa. "Não esperava morar num lugar assim. Você está me mimando demais." Samili respondeu: "Não é novo, é meu antigo lar." Daigan corou, pensando que teriam que morar juntos. "Que sonho é esse, Punk?"
Não vamos morar juntos, respondeu ela, mudando a expressão. Ela explicou que a Fundação Educacional estava satisfeita com seu desempenho e, apesar das restrições reduzidas, violência fora da escola ainda era proibida. A maioria dos professores nem sabia do plano. Comportamentos conspícios poderiam complicar tudo. Sammy entregou um cartão bancário a Daegan e saiu, deixando-o pensar. Tudo bem, enquanto eu cuidar dos valentões está ótimo. Sammy permaneceu no prédio, monitorando Daegan em outra sala com várias telas. Era o segundo dia de aula de Daegan. Pela manhã, foi chamado pelo professor para uma palestra sobre os incidentes de ontem, que passou a maior parte do tempo zombando da ausência dos pais de Daegan, o que o deixou furioso, mas sem poder reagir publicamente. Uma garota que viu o carro de Sammy no dia anterior percebeu o histórico de brigas de Daegan e se questionou sobre o plano da fundação. Na classe 6, Jisako fotografava Sud. De repente, 2 subordinados de Sangbo apareceram, perguntando sobre ele. Kim rapidamente lidou com a situação, dando uma lição em um dos 2 garotos. Daegan, suspeitando de espionagem, perguntou a Minsu: "Você não tem câmeras nos óculos?" Minsu ficou confuso, explicando que sempre usava óculos e havia trocado por lentes de contato para não ser intimidado por Honjo. Agora que estava por perto, voltou aos óculos. Daegan, irritado, levantou-se, decidido a lidar com Honjo, que ficou perplexo, sem lembrar do ocorrido. Daegan tentava entender como Sammy conseguia monitorá-lo quando o homem surgiu na janela da sala. A garota apareceu ao mesmo tempo, ambos observando Daegan atentamente, sem notar nada estranho nele. Tão concentrada, esbarrou no homem à sua frente, que reagiu com irritação. Ela se desculpou e se afastou rapidamente, murmurando xingamentos. O homem continuou a observar Daegan, mas ao perceber que ele também o encarava, decidiu se afastar. A garota voltou à sala 9 e sua amiga percebeu que ela estava distraída, embora tentasse se explicar. Não havia justificativa convincente. Além disso, sua amiga já tinha reunido informações sobre, sabendo até por quais ruas ele passaria após a escola. Sem muitas alternativas, ela decidiu segui-lo para descobrir os planos envolvendo Sammy. Enquanto isso, o homem que observava se encontrou com Kim, líder da classe 6, e o grupo se reuniu para traçar uma estratégia contra Daegan. Um dos rapazes hesitou, preocupado com a hierarquia entre classes, mas Kim garantiu que não havia problemas e ordenou que apenas derrubassem o transferido. O grupo logo avistou Daegan, que percebeu a má intenção e desviou para um beco isolado. A garota que o seguia ficou confusa e tentou se aproximar, mas foi percebida. Ela fingiu estar ao telefone, mas o homem logo a confrontou, reconhecendo-a. Ele começou a provocá-la e tentou intimidá-la, mas ela reagiu rapidamente com um spray de pimenta, afastando. Nesse momento, Daegan apareceu e percebeu a situação. Ele confrontou os rapazes, que foram forçados a levá-lo a um beco mais reservado. Lá encontraram 2 lutadores de uma escola vizinha, que ao saberem que Jinmo e seus amigos estavam presentes por ordem de Kim, decidiram se afastar. Na Lan House, Kim e Jisako continuavam jogando. Jisako questionou a confiabilidade da missão, mas Kim garantiu que seria melhor que o transferido não fosse derrotado por bandidos. No beco, cercou Jinmo e os outros 3. A garota se afastou rapidamente, mas Jinmo insistiu e mostrou sua força. Daegan observou a garota e decidiu deixá-la fora de confusão. Jinmo tentou intimidar Daegan com um cigarro, mas Daegan reagiu com velocidade, derrubando-o e nocauteando com um soco. Os outros 3 ficaram atônitos. Sabiam que, se não derrotassem Daegan, Kim não os perdoaria. Tentaram atacar juntos, mas nenhum ousou iniciar o combate. Avançou sozinho, derrubando um deles com um golpe preciso, outro com um soco nas costas, e o último foi arremessado contra a parede, inconsciente. Kim, ainda na Lan House, recebeu notícias da derrota de Jinmo e seus amigos, ficando surpreso. Daegan continuou a pressionar Jinmo, que acabou revelando que havia sido enviado por Kim. Daegan voltou a observar a garota, tentando entender por que ela o seguia. Jinmo mentiu dizendo que ela tinha interesse nele, mas ela estava furiosa e se afastou rapidamente. Mais adiante, ela encontrou Jungman Lee e seu amigo, comentando sobre a diferença de comportamento da garota em relação às meninas de sua escola. Daegan registrou o número de Jinmo e ordenou que Kim fosse trazido para ele no dia seguinte. Quando chegou à classe 6, percebeu que Jinmo não conseguia encontrá-lo. Daegan decidiu ir pessoalmente até lá e encontrou Jinmo distraído com o celular. O segurou, atraindo a atenção de toda a classe. Sud entrou e tentou intervir, identificando Daegan e Joko, da classe 5. Também interveio para impedir que Daegan causasse mais confusão. Daegan percebeu que Kim havia finalmente aparecido, e a situação ficou pronta para o próximo confronto. Daegan usou força tentando derrubá-lo, mas naquele instante, Joko, com as veias saltando no rosto, percebeu que não conseguia mover Daegan nem 1 centímetro, mesmo usando toda a força. Ele se questionou se estava enfraquecendo, pois Daegan não mostrava sinais de ceder. Daegan, com naturalidade, comentou sobre a força de Joko, elogiando-o de maneira casual, fazendo com que Joko relaxasse sua postura.
embora ainda se sentisse confuso e intimidado. Enquanto isso, Daigan avaliava a situação ao redor, percebendo que a atenção dos estudantes se devia ao seu comportamento invulgar, mas que não havia realmente uma ameaça imediata. Jinmo, por sua vez, estava sendo repreendido e agredido por Kim, por causa dos incidentes anteriores, mas não ousava reagir. Daigan observava a cena, tentando entender a dinâmica entre eles e a razão de tanta hostilidade, percebendo que Jinmo estava sendo usado como intermediário para transmitir ordens e pressionar os outros. Kim, embora irritado, admitiu que não havia controlado bem seus subordinados, mas justificava suas ações como medidas necessárias diante da situação. Daigan refletiu sobre a ambiguidade dessa postura. Eles distanciavam-se do conflito direto, mas manipulavam os outros para atingir seus objetivos. O toque da campainha interrompeu momentaneamente a tensão, lembrando Daigan de que precisava manter a cautela e analisar cada movimento com clareza, sem precipitar-se em ataques sem justificativa. Enquanto isso, Kim ligava para Jung Lee e Jin Yu-cha, informando sobre o transferido e coordenando a intervenção deles para reforçar a pressão sobre Daigan, planejando envolver mais pessoas caso fosse necessário. Jinmo percebeu que a garota que havia sido arrastada para a situação estava totalmente alheia aos eventos e que sua presença era apenas para completar o pretexto do plano. Daigan observava a complexidade das relações e manipulações, reconhecendo que havia sido atraído para uma armadilha cuidadosamente arquitetada. Ao encontrar Jinmo e a garota, Daigan manteve a compostura, avaliando a sinceridade dos envolvidos e o risco da situação. Ele percebeu que Jinmo estava visualmente assustado, tentando justificar suas ações, e decidiu poupar o rapaz de maiores consequências, embora mantivesse a autoridade necessária para demonstrar quem realmente detinha o controle da situação. Daigan, ao acompanhar a desculpa e o convite de Jinmo para se redimir, analisou a interação e percebeu a intenção de usar a desculpa como um pretexto para conduzi-la a outro local. Conforme se deslocavam, Daigan observava cuidadosamente os redores, percebendo a chegada de Jung Lee e sua equipe de Bongyun High School. Ele compreendeu imediatamente que toda a situação havia sido planejada para testá-lo e provocá-lo, incluindo o uso da garota como isca. A postura de Daigan era de calma e estratégica, avaliando cada movimento antes de agir, pronto para intervir caso a situação escalasse. Fala galera, aqui é o Kuro e se você gostou desse recap já deixa aqui nos comentários que você quer a parte 2. Então galera, se inscreva no canal, deixa o seu like também e compartilhe com seus amigos. E nos vemos no próximo vídeo galera, falou! Quando o grupo de adversários se aproximou, um indivíduo mais robusto tentou desafiar Daigan para medir sua força, usando um método de ataque baseado em olhos cruzados para desorientar. Daigan reagiu rapidamente, aplicando uma chave de pescoço que imobilizou o agressor, demonstrando sua habilidade superior e deixando os observadores espantados. Jung Lee, surpreso com a destreza de Daigan, não conseguiu compreender como ele havia controlado a situação de maneira tão eficiente. Daigan, consciente da intenção hostil de todos os presentes e da manipulação envolvendo pessoas inocentes, decidiu que todos deveriam estar preparados para as consequências de suas ações. Ele entregou sua bolsa para Yara para que ela segurasse, mantendo-se livre para agir com rapidez, e observou cada indivíduo ao redor, pronto para intervir em qualquer tentativa de agressão ou manipulação adicional. Ele resolveu a situação rapidamente e garantiu que todos se afastassem. Então caminhou sozinho até o grupo de Bongun e disse de forma desafiadora que não viessem por um, mas todos de uma vez, se realmente tivessem coragem. Ao verem isso, os rapazes de Bongun não perderam tempo, espalhando-se para cercar Daigan. Daigan já tinha tomado sua decisão. Avançou primeiro contra o homem que estava mais próximo da parede. Com um mergulho agressivo, empurrou com força contra o muro e depois acertou-lhe um soco direto no rosto. Os outros correram para cima dele. Daigan agarrou um punhado de terra e jogou no rosto do mais próximo, bloqueando sua investida. Nesse momento, um loiro já vinha com um chute em direção a ele. Rapidamente, Daigan se levantou, segurou a perna do loiro e com um golpe de varrida o derrubou no chão. Logo depois, desviou de outro ataque com um passo lateral, encontrando uma abertura. Acertou um gancho ascendente no queixo do adversário. O loiro caído tentou se levantar, mas Daigan foi mais rápido e lhe aplicou outro chute giratório no rosto. Perto dali, Jinmo observava espantado, já que esse cara era forte, mas não imaginava que fosse tanto. Talvez realmente tivesse capacidade de vencer Kim e de Seok e assumir o posto de líder do primeiro ano. Não era apenas uma hipótese. Ele definitivamente podia. Próximo dali, Jin Yu-cha, vendo que a luta estava ruim para o grupo, mandou os que restavam atacarem de uma vez. Os dois obedeceram e avançaram direto contra Daigan. Ele os enfrentou sem hesitar, desviando da primeira sequência de ataques. Rapidamente se colocou ao lado de um deles e acertou um gancho de esquerda nas costelas. Aproveitando a dor do inimigo, completou com um direto na direita do rosto, deixando-o atordoado. Num piscar de olhos, só restava um de pé. Daigan não esperou e desferiu um chute no abdômen do sujeito, fazendo-o voar.
O golpe quase o fez vomitar a janta do dia anterior, e em seguida, Daigan girou o corpo e aplicou um chute na cabeça dele, arremessando a vários metros de distância e o deixando inconsciente. Em menos de 2 minutos e meio, Daigan tinha derrotado 7 pessoas. Mesmo assim, ele sentiu o corpo um pouco cansado. Olhou então para Jungmann Lee e Jin-Woo e declarou que agora só faltavam eles dois. Jin-Woo estava chocado e assustado ao mesmo tempo. A força daquele cara era inacreditável. Ao lado, Jungmann Lee logo explicou que Daigan devia ter experiência em lutar contra vários ao mesmo tempo. Quando os dois atacaram juntos, ele se posicionou em linha reta contra ambos, de modo que o da frente bloqueasse o de trás, transformando a luta 1 contra 1. No início também focou no que estava contra a parede, justamente para criar a mesma condição. Estava claro que ele sabia manipular a situação para isolar os oponentes. De repente, ouviram passos pesados se aproximando. Ao longe, mais membros de Bongun vinham correndo. Daigan ficou surpreso, como poderia ver tantos? Os recém-chegados ficaram espantados ao ver os outros no chão, percebendo o quão forte ele era. Mas, por sorte, traziam tacos de beisebol. Nesse instante, Jungmann Lee disse a Daigan que, embora fosse muito forte, nunca havia dito que só tinham 10 pessoas. Contra tantos, o que um único homem poderia fazer? Daigan sentiu a pressão, mas apenas um pouco. Foi então que uma voz soou dizendo que ele não estava sozinho. Ao virar-se, ficou espantado ao ver Min-Soo e outros colegas, incluindo seu companheiro de carteira. Man-Ho comentou que não esperava que o líder da turma estivesse lutando sozinho, mas agora estava lá para ajudá-lo. Daigan quis saber como eles descobriram sua localização, e Min-Soo-Kim respondeu que foi Jin-Woo que contou. Isso deixou Jin-Woo apavorado, que tentou se explicar dizendo que estava apenas falando sozinho, sem imaginar que alguém ouviria. Ao lado, Jungmann Lee ficou furioso, acusando-o de tê-los enganado. Disse que por causa disso, nem ele nem Daigan escapariam da vingança de Kim. Diante disso, Jin-Woo largou a encenação e, encarando Jin-Woo, afirmou que sempre detestou aquele sujeito. Garantiu que não era nenhum fraco qualquer e não tinha mais interesse em ficar sob as ordens do delinquente Kim. Quem devia se preparar era os lixos de Bongun. Jungmann Lee e Jin-Woo ficaram tão irritados que quase cuspiram sangue. Nesse momento, Min-Soo disse a Jin-Woo que, se estivesse mesmo do lado deles, seria ótimo, pois ganhavam mais um lutador. Do outro lado, havia ainda 7 ou 8 em pé, e os líderes pareciam estar entre eles. Ainda assim, Min-Soo sugeriu que Daigan focasse nos chefes, enquanto eles cuidariam dos demais. Jungmann Lee reconheceu Min-Soo como o ex-líder da turma, mas não esperava que fosse tão traiçoeiro a ponto de chamar reforços. Daigan agradeceu pela ajuda, mas alertou que cada um deles teria que enfrentar pelo menos 2 inimigos, e todos estavam armados. Perguntou se tinham certeza de que conseguiriam lidar com isso. Min-Soo sorriu com desdém, dizendo que armas não faziam diferença para ele, e que isso até o favorecia. Colocou sua mochila no chão e se preparou. Logo em seguida, Jung começou a mexer nos bolsos. Honjo abriu uma bolsa pequena, e Min-Soo tirou uma barra de ferro de quase 80 centímetros. Jung colocou soqueiras de metal, e Honjo puxou uma chave inglesa. Eles assumiram posturas firmes, lembrando que talvez tivessem perdido na escola, mas fora dali era diferente. Daigan ficou sem palavras. O que esses caras carregavam nos materiais escolares? Min-Soo então apontou para um dos inimigos que segurava um taco de beisebol e perguntou se sabia usar aquilo, oferecendo-se para dar uma lição. O careca ficou irritado e o ameaçou. Min-Soo não se intimidou, chamando para tentar. O careca não se conteve, correu e ergueu o taco para atacar, mas Min-Soo já havia lido seus movimentos. Sendo destro, atacaria na diagonal. No instante seguinte, Min-Soo lançou o pó de giz contra ele, e depois golpeou no seu abdômen com a barra de ferro, finalizando com um chute na virilha e outro na cabeça, derrubando de vez. Os outros de Bongun ficaram perplexos. Min-Soo ainda pegou o taco do derrotado, e avisou para não se meterem na luta dos líderes. Mesmo assim, eles hesitaram, receosos de sua forma ardilosa de lutar. Min-Soo os provocou, dizendo que, se não viessem, ele iria até eles. Forçados a avançarem, mas logo um deles levou uma pancada traseiro com o taco. Um rapaz gordo tentou surpreender Min-Soo, mas foi bloqueado por Honjo, que o afastou com um soco. Sem perder tempo, ergueu a chave inglesa e o atacou de novo. O restante entrou em pânico. Alguns tentaram pegar garrafas no chão, mas antes que um deles pudesse decidir se era perigoso demais, Jung já havia avançado com suas soqueiras, acertando-o forte. Outro tentou atacar pelas costas, mas Jin-Woo também entrou em ação, derrubando-o com um chute. Jin-Woo ficou pasmo, a luta tinha virado um verdadeiro caos. Daigan então disse que a vantagem numérica havia acabado e queria ver do que eles realmente eram capazes. Os rapazes resolveram parar de assistir e entrar na ação. Jung avisou que tinha experiência em luta agarrada e que preferia enfrentar Daigan sozinho primeiro, para testar sua força. Se ficasse em desvantagem, Jin-Woo o ajudaria. Ele assumiu a posição de wrestling e avançou rápido, tentando derrubar Daigan pelas pernas, mas foi surpreendido quando este empurrou sua cabeça, anulando a técnica. Nesse instante, Jin-Woo avançou com um chute, obrigando Daigan a soltar Jung para se esquivar. Porém, logo em seguida, Jung conseguiu agarrá-lo pela cintura. Sorrindo,
disse que ele sabia muito bem o que significava estar preso por um lutador. Daigan rapidamente girou o corpo tentando escapar, mas Jung o ergueu, pronto para arremessá-lo de cabeça no chão, o que o deixaria fora de combate por alguns minutos. No último instante, Daigan esticou o braço e segurou a parede, impedindo a queda. Jung, sem equilíbrio, acabou caindo. Ainda assim, não soltou Daigan, agarrando com firmeza. Daigan rolou no chão e conseguiu inverter a posição, prendendo Jung embaixo dele. Levantou o punho, preparado para um golpe final. Nesse momento crítico, Jin-Woo chegou com um chute horizontal, forçando Daigan a recuar para evitar o impacto. Agora, ele começava a sentir certa dificuldade. Os dois tinham uma sincronia impressionante, dificultando encontrar uma abertura. Em seguida, inverteram os papéis, com Jin-Woo partindo para o ataque. Ele iniciou com um chute voador, que Daigan desviou abaixando-se. Logo depois, veio com um chute giratório mirando sua cabeça, mas dessa vez, Daigan preferiu se defender em vez de atacar de forma imprudente. Foi então que percebeu que Jin-Woo concentrava quase todas as técnicas nos chutes, decidiu encurtar a distância, e Jin-Woo percebeu sua intenção e recuou rapidamente. Observando a luta, Daigan notou que Jung só intervia quando ele estava em desvantagem ou prestes a vencer. Agora já entendia melhor a estratégia deles. Sem perder tempo, avançou para cima de Jin-Woo, decidido a derrubá-lo primeiro. Quando o adversário tentou um ataque, ele desviou rápido, abrindo uma brecha. Jin-Woo tentou socar, mas Daigan evitou com movimentos ágeis e, no instante seguinte, desferiu um golpe que surgiu de baixo, atingindo. Poucos segundos depois, Jin-Woo percebeu que havia sido acertado e só então entendeu que tinha perdido a consciência por um momento. Se não fosse por Jung estar ali para protegê-lo, já teria sido derrotado. Agora, só lhe restava recuperar o fôlego e procurar um ponto fraco em Daigan. Nesse momento, Jun-Li se agachou de repente, tentando agarrar Daigan pela cintura mais uma vez. Porém, no segundo seguinte, Daigan o segurou pelo pescoço. A finta era tão óbvia que qualquer um perceberia a tentativa de derrubada. Perto dali, Jin-Woo percebeu que a situação estava piorando e avançou outra vez. Só que dessa vez, Daigan empurrou Jun-Man Lee para frente, bem na hora que o chute de Jin-Woo quase acertava seu rosto. No instante seguinte, Daigan se abaixou rapidamente e deslizou pelo chão, derrubando a outra perna de Jin-Woo. O rapaz perdeu o equilíbrio e caiu. Daigan então levantou de pé e chutou o rosto de Jin-Woo com força. Jin-Woo até tentou bloquear com as mãos, mas Daigan aproveitou a brecha e acertou um soco direto na cabeça dele. Bastou um golpe para que Jin-Woo desmaiasse. Ao ver isso, Daigan jogou os cabelos para o lado e olhou para Jun-Man Lee. Agora só restava ele. Perguntou se sairia por conta própria ou se precisaria ajudá-la a sair. Daigan avançou lentamente, dizendo que aquela disputa precisaria chegar ao fim. Jun-Man Lee estava completamente em choque, sem enxergar uma forma de vencer. Mesmo assim, correu na direção de Daigan, mas o próximo movimento foi rápido. O punho de Daigan já estava diante de seus olhos, e Jun-Man Lee não teve tempo de reagir. Foi lançado para trás com um impacto. Mal conseguia ficar de pé depois de apenas um soco. Daigan não parou. Avançou e agarrou pela cintura, jogando contra o chão com uma queda seca. Logo em seguida, montou sobre ele. Jun-Man Lee tentou se soltar, mas não tinha forças. O punho de Daigan se ergueu no ar, pronto para cair em cheio. Sem hesitar, Daigan descarregou vários socos até que Jun-Man finalmente cedeu, implorando para que parasse. Disse que nunca mais ousaria se meter nos assuntos da Golden Dragon, mas em vez de parar, Daigan se enfureceu mais ainda, acertando mais um golpe forte no seu rosto. Segurou Jun-Man Lee com firmeza e perguntou se ele realmente achava que bastava pedir para ser perdoado. Deixou claro que ele estava pagando o preço por apoiar Won King. Quis saber por que ele sofreria tanto por alguém assim. Quem mandaria na Golden Dragon no fim? Aquele tal de Kim ou ele, que agora o mantinha preso no chão? Enquanto isso, Min-Su e os outros já haviam terminado de lutar com os restantes dos inimigos. Daigan então soltou Jun-Man Lee, dizendo para pensar bem antes de agir no futuro, e desaparecer dali com seus amigos. Cheio de arrependimentos, Jung não acreditava no abismo que existia entre sua força e a de Daigan. Depois de resolver tudo, Daigan anunciou que estava indo embora. Min-Su sugeriu aproveitar as armas que tinham trazido para dar uma lição em Kim, mas Daigan recusou. Disse que estava cansado e agradeceu a todos pela ajuda. Min-Su, Hongjo e Jung ficaram envergonhados, dizendo que não era nada. Afinal, todos aqueles caras eram do mesmo tipo. Daigan então voltou a olhar para Jin-Woo, que congelou por completo, achando que seria o próximo a apanhar, mas Daigan disse que não cuidaria dele naquele momento, apenas em uma outra ocasião. Perguntou se Jin-Ah e Yara estavam machucadas. A situação já tinha se acalmado quando a Yara, aliviada, acabou ficando sem forças nas pernas e quase caiu. Daigan segurou imediatamente, perguntando se estava bem. Envergonhada, Yara ficou vermelha como um tomate e se recompôs rapidamente, dizendo que estava bem. Daigan se desculpou por tê-la envolvido naquela situação. Yara respondeu que não havia problema e que, no fim, a culpa era toda de Jin-Woo. Só que, logo em seguida, Dino rebateu dizendo que a culpa era de Daigan. Acusou de ser uma existência equivocada, de arranjar brigas em todo lugar e de intimidar pessoas inocentes.
não sendo diferente dos que estavam caídos no chão. Na visão dela, todos eram apenas delinquentes que resolviam tudo na base da violência, sem pensar nada além dos próprios punhos. Disse ainda que as pessoas assim deviam ficar isoladas em um canto. Depois disso, puxou Yara e saiu dali. Embora os amigos de Daigan tenham ficado incomodados com as palavras de Dina, não conseguiram rebater. Do lado de fora, Dina pediu desculpas a Yara por não ter se controlado, mas explicou que odiava a gente encrenqueira. Admitiu que, apesar de terem sido salvos, não conseguia vê-los como boas pessoas. Decidiu também que não continuaria observando Daigan, já que a ligação dele com Samili não importava para seus planos. Contou a Yara que iria para o hospital. Yara se despediu e compreendeu o motivo da reação estranha de Dina. O irmão dela tinha sido brutalmente agredido por conta dos valentões da escola, e por isso estava em um estado vegetativo. Ao olhar para o irmão na cama, Dina não conseguia entender como esses agressores não percebiam o mal que causavam. Será que viam tudo como uma brincadeira? E se passassem pela mesma dor, ainda fariam isso? Enquanto isso, depois da saída delas, Daigan colocou o braço em volta de Jinmu, perguntando como deveriam lidar com ele. Apavorado, Jinmu admitiu a culpa e disse que queria se desculpar com aqueles que haviam sido envolvidos. Daigan então sorriu, dizendo que realmente era o mínimo a se fazer, já que eles eram inocentes. Perguntou ainda quem Jinmu achava que era o verdadeiro culpado por tudo aquilo. Enquanto isso, Kim ainda esperava notícias de Jiman Lee no parque. Mas quem apareceu foi Jinmu e seus seguidores. Kim estranhou a ausência dos outros e mandou Jinmu tirar a mão do bolso, perguntando com quem ele achava que estava bancando o durão. Só que dessa vez, Jinmu já estava cheio de raiva. Foi direto até ele e tentou acertar um soco, que Kim desviou antes de contra-atacar com um golpe nas costelas. Logo, os capangas de Jinmu avançaram, cercando Kim. Sem conseguir lidar com todos ao mesmo tempo, acabou levando um chute no queixo e foi dominado. Desesperado, tentou fugir, mas tropeçou em uma barreira. Jinmu pulou em cima dele, mas levou um soco que o derrubou. Ainda assim, os outros ajudaram a encurralar Kim, que percebeu que estava acabado. No dia seguinte, a notícia de que Kim havia sido espancado por Jinmu correu pela escola. Jinmu se encheu de confiança e virou líder da classe 6. Quando já estava se gabando e escolhendo colegas para fazerem favores, Daigan apareceu de repente. Aterrorizado, Jinmu tentou fingir normalidade, mas Daigan o parabenizou de forma fria. Logo em seguida, perguntou se queria lutar como líder, ou apenas levar um soco e encerrar ali. Tremendo, Jinmu escolheu a segunda opção. Um único soco de Daigan foi suficiente para apagá-lo. Olhando para os outros da classe, perguntou se também queriam tentar. Assustados, disseram que não tinham nada a ver com ele. Daigan apenas advertiu para que não se metessem mais em confusão e deixou a sala. Em poucos dias, já havia conquistado as turmas 1, 2 e 3, e a 6. Minsu e os outros vibraram com as conquistas, mas ele os repreendeu, pedindo para que não atrapalhassem seus estudos. Honjo aproveitou para perguntar quando ele os acompanharia até uma lan house, revelando ter alcançado a Liga Dourada nos jogos. Daigan suspirou diante da insistência, dizendo que talvez fosse uma boa ideia acompanhá-los em outra ocasião. Isso animou o grupo, embora Minsu confessasse que ainda estava preso no bronze, sendo logo calado pelos amigos. Em meio à conversa, Yuri Park se manifestou, dizendo que também queria ir. Foi ironizada por Jung, que a acusou de não saber jogar. Irritada, Yuri lhe acertou um soco no rosto, declarando que jogaria apenas corridas ao lado deles. Minsu e Honjo tentaram apartar a situação, enquanto Daigan sorria discretamente, satisfeito com a cena. Enquanto isso, na classe 5, o líder Suryuki tentava entrar em contato com Kim, mas não obtinha resposta. Suji comentou que ele não teria abandonado a escola e duvidasse que a situação fosse tão grave, mas Suryuki recordou as palavras de Kim, concluindo que provavelmente não voltaria mais. Suji pensava em Daigan, lembrando de quando o chamou de irmão pela primeira vez e sentiu vergonha. Apesar de tudo, queria encontrar uma oportunidade para provocá-lo. Mais tarde, após as aulas, Daigan foi com os amigos à lan house, mas suas habilidades nos jogos o deixaram a desejar. Jung zombou, questionando se ele realmente tinha alcançado o nível dourado, ou se havia pago alguém para subir sua conta. Yuri Park o defendeu, dizendo que não deveriam levar aquilo tão a sério, mas logo ela mesma perdeu a paciência ao ser derrotada, quebrando o teclado. O grupo acabou sendo expulso do local. No dia seguinte, ainda frustrados com as derrotas, comentaram sobre o ocorrido. Daigan afirmou que, se não tivessem sido expulsos, teria revelado sua verdadeira habilidade. Em seguida, levantou-se e decidiu que visitaria as outras classes. Sabia que não bastava derrotar os valentões, era preciso estabelecer uma forma de reorganizar a escola. Ele foi até a classe 2, onde encontrou Moon Jong-kim, que disse estar vivendo uma vida escolar tranquila conforme havia prometido. Daigan perguntou sobre sua mão, e o garoto exibiu alguns movimentos, mostrando que estava recuperado. No entanto, Daigan o advertiu para não se exibir demais, lembrando das consequências caso voltasse a ter problemas. Depois seguiu para a classe 3, mas percebeu que, desde que Songbo e os outros foram derrotados, eles não retornaram, deixando o ambiente tranquilo. Enquanto isso, na classe 6, alguns alunos faziam bagunça, e Jinmu, já traumatizado, bateu na mesa e pediu silêncio, afirmando que estava tentando estudar. Um amigo zombou,
dizendo que ele deveria ter enlouquecido depois de apanhar, mas na mente de Jin-Woo, a imagem de Dina surgiu. Sabia que Dina era, na verdade, a melhor estudante da escola, e isso o inspirava a mudar de postura. Para ser digno dela, Jin-Woo pensava que também precisava estudar com afinco. Nesse momento, Suzy afirmou que, se ele realmente queria estudar direito, devia simplesmente calar a boca e fazer isso. Jin-Woo não ousou ser insolente com Suzy e respondeu de forma desajeitada que tinha entendido. Ainda assim, Suzy permanecia incomodada por ter chamado Daegan de irmão. Ela chamou Jin-Woo para perto e ele, sem ousar hesitar, correu rapidamente até ela. Então Suzy disse que Jin-Woo se lembrava do que tinha acontecido naquele dia, quando, por engano, ela chamou Daegan de irmão. Explicou que ele deveria saber que, na verdade, o que ela queria dizer era que na verdade Suhyuk era seu irmão. Jin-Woo, olhando para o livro em suas mãos, respondeu dizendo que sabia, repetindo isso 2 vezes. Ao ver essa atitude, Suzy se irritou e ergueu seu pente para bater em Jin-Woo, perguntando se ele ousava ignorá-la. Assustado, Jin-Woo se apressou em dizer que não, garantindo que estava ouvindo atentamente. Diante disso, Suzy parou e afirmou que deixaria passar dessa vez, mas que ele precisava ouvir com atenção o que ela queria dizer. No entanto, antes que pudesse terminar sua fala, ela viu Daegan chegando à sala 6. Jin-Woo, ao ver Daegan, correu até ele. O rosto de Suzy ficou vermelho e ela ficou momentaneamente sem palavras. Daegan apenas deu algumas instruções a Jin-Woo e partiu. Em seguida, Jin-Woo voltou rapidamente até Suzy e disse que estava arrependido, explicando que não tinha intenção de fugir, mas que, afinal, Daegan era seu líder, e então perguntou o que ela estava prestes a dizer. Vendo isso, Suzy respondeu de maneira calma que ele deveria primeiro tirar os óculos. Apavorado, Jin-Woo retirou os óculos. No segundo seguinte, Suzy começou a bater nele freneticamente com a escova, acusando-o de ousar sair dali antes que ela terminasse de falar. Jin-Woo não ousou revidar e apenas repetia que estava errado. Depois de golpeá-lo algumas vezes, Suzy parou, por não estar disposta a perdoá-lo, mas porque temia suar e estragar a maquiagem. Então ela chamou a subordinada de Jin-Woo. Com uma expressão sombria, Suzy ordenou que pisoteassem Jin-Woo sem piedade. O subordinado, sem hesitar, arrastou Jin-Woo para fora, e eles começaram a se revezar pisando nele, pedindo desculpas e dizendo que não tinha escolha. Durante esse tempo, Suzy ainda pensava como lidar com Daegan, quando julgou que já haviam batido nele o suficiente. Mandou que chamassem Suhyuk. Pouco depois, Suhyuk chegou à sala 6. Suzy perguntou imediatamente sobre o assunto de que haviam falado da última vez. Suhyuk respondeu, perguntando se ela se referia a se unir com os outros líderes, e explicou que ainda estava pensando nisso, mas quis saber por que ela se importava tanto com isso. Suzy respondeu que não havia motivo especial, apenas queria intimidar. Suhyuk sugeriu que ela simplesmente contasse ao irmão, mas Suzy, com uma expressão envergonhada, disse que não havia chance disso, pois se fizesse isso, ele poderia ser realmente morto. Explicou que só queria que ele se submetesse a ela, a venerasse como uma rainha, e insistiu que Suhyuk entendesse o desejo. Disse que só queria vê-lo ceder diante dela e pediu que arrumasse um jeito rapidamente. Suhyuk se mostrou sem opções. Parecia que a única alternativa era unir força com outros líderes. Afirmou que precisavam eliminar Daegan de qualquer maneira e planejavam uma aliança com os líderes de outras classes para enfrentá-la. Nesse momento, no depósito localizado no telhado da escola, os líderes das classes restantes já estavam reunidos. O líder da classe 5, Suhyuk, o líder da classe 8, Do-sik, o líder da classe 7, Sang-hwa, e o líder da classe 4, Do-jun Park, e o líder da classe 9, Seung-hoon Lee. Suhyuk apresentou a ideia de se unirem para lidar com Daegan. De forma inesperada, Sang-hwa rejeitou a proposta sem pensar 2 vezes, dizendo que não tinha interesse em classificações e que não acreditava que perderia para Daegan. Do-sik também declarou que não achava que o relacionamento deles fosse bom o bastante para uma aliança e disse não compreender o propósito dessa união, insinuando que Suhyuk estaria com medo do aluno transferido. Ao ouvir isso, Suhyuk demonstrou desagrado, dizendo que deixaria passar dessa vez, mas avisando para ele ter cuidado com as palavras no futuro. Mesmo assim, Do-sik respondeu com indiferença, dizendo que, mesmo que ele não deixasse passar, o que poderia fazer a respeito? Nesse momento, Sang-hwa também provocou, sugerindo que eles lutassem ali mesmo, lembrando que da última vez não houve um vencedor. O líder da classe 4, Do-jun Park, logo disse que parecia uma boa ideia e sugeriu ainda adicionar uma aposta, afirmando que colocaria 500 mil em Do-sik como vencedor. Vendo isso, Suhyuk ficou sem palavras e pensou que não deveria ter organizado essa reunião. Foi então que Seung-hoon Lee declarou que concordava com a aliança. Do-sik imediatamente perguntou o que poderiam fazer mesmo que se unissem. Seung-hoon Lee disse que, antes de dar sua opinião, seria melhor ouvir primeiro o que Suhyuk tinha em mente. Suhyuk explicou que, como todos podiam ver, Daegan estava rapidamente conquistando várias classes. Como a classificação original já tinha ruído, ele acreditava que precisavam formar algum tipo de contrapeso contra Daegan. No segundo seguinte, porém, Sang-hwa declarou que aquilo era entediante e que deixaria aquela questão de aliança para os fracos. Do-jun Park também disse
disse que não gostava de dividir dinheiro com os outros e que, portanto, não pretendia se aliar. Vendo isso, Dosick não hesitou em se preparar para sair. Ao partir, ainda zombou, dizendo que uma aliança nunca aconteceria e que alguém deveria usar a cabeça. Suhyuk não conseguiu se conter e gritou para que ele parasse, lembrando que tinha dito que não o deixaria escapar da próxima vez. Mas Dosick não demonstrou nenhum medo, acenou com o dedo e disse que lhe daria uma chance de extravasar, propondo ver se ele conseguiria mesmo. Quando os dois estavam prestes a lutar, Seung-Hoon Lee se adiantou rapidamente, afirmando que aquele não era o momento para disputas internas. Pediu que ouvissem primeiro sua análise. Ele explicou que o próximo dia da coleta estava chegando e que esse era o principal motivo pelo qual todos queriam ser líderes. A coleta em grande escala do Dragão Dourado certamente atrairia muitos indivíduos fortes. Embora não soubesse exatamente os motivos dos outros dois, afirmou que os objetivos de Seung-Woo e Do Jump Park eram claros. O desejo de dinheiro deles superava o dos demais. Disse que, embora fingisse não se importar, provavelmente agiriam antes do dia da coleta. Por isso, bastava observar por enquanto e só agir depois. Enquanto isso, Do Jump Park já havia retornado à sua classe e estava jogando com os colegas um jogo parecido com apostas. Porém, parecia ter azar, pois perdeu muito dinheiro em pouco tempo. Vendo a frustração dele, um dos rapazes disse que não precisava pagar por enquanto, sugerindo encerrar o jogo naquele dia e continuar no dia seguinte. Do Jump Park, no entanto, olhou para sua própria mão, perdido em pensamentos. No instante seguinte, deu um tapa repentino no rapaz, que pegou de surpresa. Foi lançado para longe. Ao ver isso, Do Jump Park se sentiu muito melhor e declarou que sentia sua sorte mudar e que deveria tentar novamente. Enquanto isso, Suhyuk também já havia retornado à sua classe. Suzy se aproximou e perguntou se ele tinha conseguido formar aliança com os líderes de outras classes. Suhyuk explicou os pensamentos de Seung-Hoon Lee. Ao ouvir isso, Suzy ficou sem palavras e comentou que, em outras palavras, ele não estava fazendo nada. Disse que não havia outra saída e que teria que assumir o assunto pessoalmente. Depois da escola, Do Jump Park e alguns amigos se reuniram no parque para descansar. Um dos colegas perguntou se, com o dia da coleta se aproximando, eles não deveriam conquistar mais classes assim para arrecadar mais dinheiro. Ouvindo isso, Do Jump Park sorriu e disse que estava pensando justamente nisso. Acrescentou que, agora, o aluno transferido controlava 4 classes e que precisavam apenas derrotá-lo. O subordinado então sugeriu abrir uma banca de apostas para eles, e Do Jump Park disse que não havia problema, pedindo que colocassem altas probabilidades e apostassem tudo nele, garantindo que iriam faturar alto. Nesse momento, alguns homens se aproximaram. Do Jump Park e seu grupo se levantaram e se curvaram respeitosamente. Do Jump Park perguntou a um deles como ele estava se sentindo ultimamente e comentou que tinha ouvido que, após abandonar os estudos, ele havia entrado em uma organização. O homem confirmou, mas disse que as coisas estavam um pouco difíceis. Em seguida, olhou para trás e apontou para um cliente, revelando que não esperava que o alvo deles fosse justamente o próprio Júnior, Do Jump Park. Para a surpresa de todos, era o mesmo estudante que tinha perdido dinheiro para Do Jump Park mais cedo e que havia contratado aquele homem para dar uma lição nele. O homem grandão garantiu ao cliente que não se preocupasse, pois já havia recebido o pagamento. Naturalmente, faria o trabalho, dizendo que seria apenas como educar um Júnior. Do Jump Park logo compreendeu e comentou que parecia que o homem tinha sido contratado para lhe dar uma lição. O grandalhão confirmou, dizendo que estava apenas começando nesse ramo, que era apenas um trabalho e que ele deveria cooperar. Ao ouvir isso, Do Jump Park segurou o estômago e caiu na risada, dizendo que aquilo estava o matando de rir, perguntando se o homem achava mesmo que podia se impor só porque havia entrado em uma organização, lembrando que, no fim das contas, não passava de um capanga contratado por um estudante, chamando de desgraça. Essas palavras enfureceram o homem, que disse que Dojan estava ficando cada vez mais desrespeitoso e que ele deveria saber quem estava diante de si. Revelou ser Jae Young, da companhia da construção Tiger. O homem então bateu no ombro de Do Jump Park, afirmando estar realmente desapontado e que precisaria dar-lhe uma boa lição naquele dia. Em seguida, ergueu o punho e lançou contra ele. De forma inesperada, Do Jump Park não se esquivou, mas chegou ainda mais perto, comentando que o punho dele estava mais gordo e macio. Nesse ritmo, não ficava claro quem estava ensinando quem. No instante seguinte, Do Jump Park desferiu um golpe repentino, acertando o abdômen do homem. O impacto foi tão forte que ele não conseguiu mais se endireitar. Então, Do Jump Park pressionou a cabeça do homem para baixo e comentou que a resposta do estômago dele ao impacto era terrível, que precisava se exercitar mais e que ele próprio não queria perder tempo batendo em um corpo que considerava semelhante a de um porco. Logo em seguida, desferiu um soco no rosto do homem, que voou por vários metros e caiu pesadamente no chão. Ainda insatisfeito, Do Jump Park desafiou os outros a atacarem todos de uma vez. Diante disso, eles ficaram furiosos, mas Do Jump Park não perdeu tempo com palavras e avançou. Esses homens não eram páreo para ele. Em apenas alguns movimentos, foram todos derrotados. O cliente, em choque, ficou paralisado de medo, sem ousar dizer uma palavra. Dojan então voltou sua atenção para ele, o que fez o rapaz fugir apavorado. Do Jump Park estava prestes a correr atrás dele, mas nesse instante, o homem grandão atacou de surpresa, erguendo um taco de beisebol e tentando atingir Do Jump Park. Ele teve que desistir de perseguir o cliente e ergueu o braço para bloquear o golpe.
o grandalhão tentou continuar o ataque, mas foi atingido por trás por um dos amigos de Dojan Park. Aproveitando a brecha, Dojan avançou rapidamente e desferiu um soco direto no rosto do homem. Dessa vez, ele voou para longe e desmaiou completamente. Dojan Park então procurou o estudante que tinha fugido, mas a essa altura, ele já estava muito distante. Sem escolha, desistiu. No dia seguinte, assim que Daigan chegou à escola, Minsu e os outros procuraram para informá-lo sobre o próximo dia da coleta. Eles explicaram que, como agora ele era o líder de 4 classes, em breve receberia uma taxa operacional, e que, provavelmente, esse era o motivo dele ter se tornado um líder. Daigan ficou confuso e perguntou o que era essa taxa operacional, e como o dinheiro estava envolvido. Nesse momento, Junkin apareceu de repente e explicou que chamavam de taxa operacional, mas que, na verdade, era uma taxa de proteção que iria parar nas mãos de vários líderes das classes. Acrescentou que, quanto mais classes um líder controlasse, mais dinheiro receberia. Ao ouvir isso, Daigan declarou que, a partir daquele momento, isso não aconteceria mais, e que nenhum deles tinha permissão para coletar dinheiro. No entanto, Minsu e os outros ficaram imediatamente ansiosos, dizendo que aquilo não funcionava assim, pois parte do dinheiro coletado ia para os alunos do segundo ano e outra parte para os alunos do terceiro, e que se ele não pagasse, estaria basicamente enfrentando toda a escola. Avisaram que as consequências seriam muito sérias. Diante disso, Daigan caiu em reflexão, reconhecendo que, se envolvia a escola inteira, o risco era realmente alto, mas também pensou que tinha ido até ali justamente para limpar aquele lugar, e concluiu que, de qualquer forma, iria seguir em frente. Nesse momento, Jinmu também apareceu de repente, dizendo que alguém queria ver Daigan. Ele ficou um pouco irritado, perguntando por que sempre havia alguém querendo vê-lo, mas inesperadamente, a pessoa que queria vê-lo era Suzy. Ao ver isso, Daigan imediatamente agarrou Jinmu pelo pescoço e perguntou se ele tinha o desejo de morrer, lembrando que tinha mandado não o incomodar com esses assuntos pequenos. Suzy então caminhou até Daigan e disse que era melhor soltá-lo antes que ela ficasse irritada. Explicou que, embora Jinmu tivesse feito muitas coisas irritantes, apenas ela podia bater nele. Diante disso, Daigan respondeu de forma direta, perguntando que bobagem era aquela, e afirmando que, segundo as regras, a classe 6 agora era dele, então ele lidaria com Jinmu como quisesse. Ao ouvir isso, Suzy avançou e segurou a mão de Jinmu, dizendo para que ele parasse de fingir ser importante, pois ela estava acima de todas aquelas regras mencionadas. Em seguida, puxou com força, tentando levar Jinmu, mas ele foi mantido firmemente por Daigan, que declarou que não o soltaria e que ela fizesse o que quisesse. Suzy ficou ansiosa e disse que ele estava realmente sendo arrogante, então os dois começaram a disputar Jinmu. No calor do momento, Suzy abraçou o braço dele e a sensação fez Jinmu sorrir de alegria, sentindo-se extremamente bem. Nesse instante, Daigan olhou para Jinmu e perguntou o que ele estava fazendo, dizendo que a expressão dele estava realmente estranha. Suzy também percebeu que estava sendo aproveitada, e imediatamente, com uma expressão de nojo, soltou Jinmu rapidamente. Logo em seguida, ele sentiu uma forte intenção assassina. No instante seguinte, Suzy desferiu um golpe com a mão no pescoço de Jinmu, lançando vários metros para longe. Então, olhando para Jinmu, Suzy disse que lhe daria 3 segundos para desaparecer da sua frente. Ao ouvir isso, disparou sem falar nada, correndo numa velocidade comparável à de um campeão mundial. Por dentro, Jinmu estava radiante de felicidade. Nesse momento, Suzy se aproximou de Daigan e afirmou que havia chamado ali por outro motivo. Em seguida, agarrou a gola dele e o pressionou contra um poste próximo. Prestes a falar, ela travou quando encontrou os olhos de Daigan, abaixando a cabeça imediatamente, com o coração disparado, incapaz de expressar o que sentia. Daigan, impaciente, disse que se ela tinha algo a dizer, que falasse logo, pois não tinha tempo para brincadeiras. De repente, Suzy ergueu a cabeça e gritou, chamando de irmão. Surpresa com a sua própria boca traindo seus pensamentos, ela tentou se explicar às pressas, dizendo que não estava se referindo a ele, mas sim ao verdadeiro irmão, Soryuki. Explicou que, com apenas uma palavra de seu irmão, toda a escola obedecia. Daigan ficou sem palavras, dizendo: "Você me chamou só para isso?" Respondeu tirando a mão dela de sua gola, e com um movimento rápido a imobilizou. Suzy ficou espantada, ao perceber-se presa sem conseguir se soltar, por mais força que fizesse. Ele então disse que não adiantava resistir, que chamasse logo o irmão, pois ele mesmo queria conhecê-lo. O choque tomou conta de Suzy. Estava convencida de que, se Daigan encontrasse Soryuki, estaria acabado. Enquanto os dois ainda discutiam, algumas pessoas se aproximaram de longe. Um deles era Dojan Park, o líder da turma 4. Um dos homens carecas reconheceu Suzy e perguntou o que os dois estavam fazendo. Um garoto e uma garota se empurrando em plena luz do dia. Ao ouvir isso, Daigan rebateu, chamando o homem de careca, e que quase fez Dojan Park explodir de rir. O careca escureceu o olhar e perguntou se tinha ouvido direito. Percebendo a reação dele, Daigan levantou a mão em desculpa, dizendo que não deveria ter brincado com a quantidade capilar dele. Isso fez Dojan Park rir ainda mais, achando a piada hilária. Jaeok, porém, não tinha perdido o cabelo. Ele mesmo raspou a cabeça, então chamá-lo de careca não era exatamente um insulto. Nesse momento, outro rapaz ao lado mandou parar a risada,
dizendo que Jaeok estava assim ficando calvo. Ele então fez um gesto para que Daegan se retirasse dali, dizendo que os alunos do primeiro ano deveriam procurar outro lugar para esfriar a cabeça. Daegan perguntou a Suji se ela conhecia aquele pessoal e por que estavam mandando nele. Suji explicou que aquele cara era Gong Yeonju e o careca na frente era Jaeok, o líder dos veteranos do segundo ano. Assim que ouviu isso, Daegan já imaginou um plano. Disse que eles tinham chegado primeiro, então quem deveria ir embora eram eles. Suji ficou indignada e perguntou se ele tinha enlouquecido, e até Jaewook pareceu não acreditar no que ouviu. Vendo a cena, Dojang Park comentou que o aluno transferido parecia realmente maluco. Jaewook já ia partir para cima de Daegan quando Suji atendeu uma ligação do irmão, Suhyuk. Rapidamente, Gong Yeonju segurou Jaewook, impedindo que ele fosse agir. Suji então respondeu ao telefone dizendo que esperaria o irmão ali mesmo. Daegan tentou perguntar se Suhyuk estava vindo, mas ela o ignorou. Olhando para Jaewook e o grupo, Suji disse que eles não tinham mais nada para fazer ali. Levaria Daegan, pois ainda precisava resolver algo com ele. Gong ficou na frente de Jaewook, pedindo calma. Disse que se Suhyuk aparecesse e visse eles batendo no amigo da irmã na frente dela, todos estariam em apuros. Ele então acenou para Suji, pedindo que ela fosse embora e enviasse saudações ao irmão. Suji puxou Daegan e os dois se afastaram. Observando os dois saindo, Gong suspirou, dizendo que era bom ter um irmão influente. Já Jaewook, vermelho de raiva, não ousou fazer nada por causa de Suji Baek. Ele comentou com Dojang Park que ele havia encontrado um bom oponente e deveria lidar com ele nos próximos dias. Mas Dojang, olhando a figura de Daegan se afastando, ficou pensativo. Disse para si mesmo que não queria deixá-lo simplesmente ir embora, pelo menos precisava testá-lo. Gong Yeonju insistiu para que ele deixasse para lá, já que Suji Baek ainda estava por perto. Mas no instante seguinte, Dojang Park correu sem hesitar. Daegan foi primeiro a perceber o ataque surpresa e puxou Suji para o lado para evitar o golpe. Eles escaparam por pouco. Dojang mudou de direção bruscamente e voltou a atacar. Mas por causa da presença de Suji, Daegan só podia esquivar. Depois de evitar diversos ataques, Daegan encontrou uma abertura e acertou um tapa no rosto de Dojang. Normalmente, isso seria suficiente para derrubá-la, mas Dojang Park não apenas resistiu, como ficou ainda mais animado. Partiu de novo para cima. Daegan ficou impressionado por dentro, não imaginando que o outro tivesse tanta resistência. Porém, com Suji Baek atrás dele, não podia lutar com força total. Assim, continuou se esquivando e ganhando distância. Quando finalmente encontrou uma chance de agarrar o braço de Dojang, este percebeu primeiro e chutou para longe. Dojang reclamou, perguntando se ele só sabia desviar. Nesse momento, Daegan percebeu que Suji estava longe o suficiente e respirou aliviado. Agora poderia lutar sem se segurar. Dojang o provocava, dizendo que ele parecia patético e nada parecido com os rumores. Mas antes que terminasse a frase, Daegan já tinha acertado um soco. Em seguida, um chute que lançou Dojang Park vários metros para trás. O impacto fez Dojang Park xingar sem querer, e logo depois outro chute de Daegan o fez voar. Dojang se enrolou no chão e se levantou rapidamente. Só então percebeu a força assustadora de Daegan e admitiu, ofegante, que ele era absurdamente forte. Daegan perguntou se o braço dele estava bem, e somente então Dojang Park sentiu a dor. Lembrou do que tinha acontecido na noite anterior. Achou que não era nada, mas tinha claramente subestimado a situação. Daegan tirou a jaqueta e avisou que ele deveria torcer para que o braço dele estivesse inteiro, porque a surra poderia piorar. Mas naquele instante, Suji gritou perguntando por que ele estava tirando a roupa. Daegan ficou sem palavras, dizendo que era só uma jaqueta. Suji respondeu que ele não deveria fazer isso na frente de tanta gente. Daegan então percebeu que havia um monte de pessoas assistindo e concluiu que não seria possível continuar aquela briga direito. Dojang comentou que era uma pena, mas como já tinham brigado um pouco, poderiam encerrar ali. Disse para Daegan esperar, porque da próxima vez mostraria de que realmente era capaz. Depois empurrou o público e foi embora. Um veterano próximo, Gong, comentou que Daegan parecia frustrado, mas garantiu que eles se encontrariam de novo. Daegan respondeu na hora, dizendo que esperava que ele também estivesse presente, porque seria complicado socar cada um separadamente. Gong ficou furioso com a ousadia do aluno do primeiro ano, e avançaria para resolver tudo aquilo, mas Jaewook o segurou, afirmando que, como veterano, não deveria cair na provocação de um novato. Gong, irritado, acabou desistindo e deixou o local junto com Jaewook. Daegan não tentou impedir os veteranos, pois naquele momento não seria apropriado continuar uma briga. Ao lado, Suji repreendeu Daegan, dizendo que ele era maluco por provocar o líder do segundo ano. Comentou que, apesar de ele ser bem forte, não deveria mexer com veteranos de maneira tão casual, era perigoso. Também agradeceu pelo que ele fez antes, mas pediu que da próxima vez não segurasse a cintura de uma garota daquele jeito. Daegan respondeu sem jeito, dizendo que não achava perigoso e que até tinha tentado ser delicado. Ele então perguntou por que Suhyuk não tinha aparecido, já que ela disse que ele viria. Suji explicou que tinha dito aquilo só para protegê-lo,
que tinha mentido para assustar os veteranos. Disse ainda que ele havia sido bastante hostil com os alunos do segundo ano e que continuar insistindo para conhecer o irmão dela era loucura. Se ele realmente conhecesse Suryuki, provavelmente estaria acabado. Pediu para ele se preocupar apenas com os alunos do primeiro ano por enquanto, já que os líderes das outras turmas estavam falando em dar um jeito nele. Depois disso, Sudbake saiu primeiro. Daigan ficou frustrado, parecia que realmente não viria Suryuki naquele dia. Pensou que talvez devesse ter derrotado aquele careca do segundo ano, mas também precisava resolver com o Suryuki a questão do dinheiro da proteção. Refletiu também sobre Dojan Park, percebeu pelos ombros dele que não era alguém simples. Ficou impressionado por Dojan ter aguentado seu golpe. Talvez ele mesmo não tivesse recuperado sua antiga forma, mas esperava que da próxima vez o outro durasse mais para que pudesse reencontrar seu velho ritmo. Mudando de cena, Daigan e o grupo estavam sentados estudando. Enquanto ele tentava manter o foco no clima de estudo, Dojan Park apareceu carregando um livro. Manhou e os demais imaginaram imediatamente que ele havia vindo arrumar encrenca. Dojan Park se aproximou de Daigan e reclamou que queria falar com ele, mas não havia mais nenhum lugar para sentar. Em seguida, encarou Jinmu, que estava sentado na frente de Daigan, e ordenou que ele levantasse e cedesse o assento. Jinmu gelou, sabia que não podia vencê-lo numa briga, mas levantar-se sem resistir, com tanta gente olhando, destruiria a reputação que ele tinha construído. Então, tentando manter alguma dignidade, respondeu perguntando por que deveria ceder o lugar. Jungmin ficou espantado e avisou que Daigan não ajudaria. Surpreendentemente, Dojan Park não se irritou, apenas sorriu e levantou a mão como se fosse bater. Jinmu desviou instintivamente. Quando percebeu o que tinha feito, ficou ainda mais envergonhado e disse que foi apenas reflexo. Dojan respondeu que nem ia bater nele e sugeriu que resolvesse no pedra, papel, tesoura. Aliviado, Jinmu aceitou. Jogaram e, claro, ele perdeu. Tentando parecer honrado, disse que, como tinha perdido, entregaria o assento. Saiu até meio aliviado por ter conseguido preservar um pouco da imagem. Mas no instante seguinte, Dojan Park colocou a mão no ombro dele e perguntou para onde ele achava que estava indo. Então deu um tapa fortíssimo em Jinmu, que caiu para trás. Disse que nunca afirmou que a aposta valia o assento. Quem perde recebe punição. Vendo isso, Manhou e os outros murmuraram que Jinmu realmente tinha azar. Depois de lidar com ele, Dojan Park se sentou à frente de Daigan. Daigan pensou que Dojan tinha vindo iniciar uma luta, mas o veterano afirmou que não estava ali para brigar naquele momento. Disse, porém, que inevitavelmente eles lutariam um dia. Então sugeriu fazer uma aposta e estabelecer algumas regras. Enquanto isso, no território dos alunos do segundo ano, onde estava Gong, junto ao líder da turma 8, Chung, os preparativos aconteciam. Gong perguntou se o local estava pronto, e Sung respondeu que sim, que poderiam levar todos diretamente para o ginásio. Gong concordou e perguntou se Sung já tinha visto o aluno transferido lutar. O outro disse que não, mas que, por ter derrotado Sang Bonshin, ele certamente era perigoso. Gong então perguntou o que ele pensava sobre Dojan Park. Sung-hwa explicou que Dojan era um sujeito meio peculiar, com presença imponente. Disse que só de olhar para ele já dava para sentir medo, e que sua flexibilidade e elasticidade o tornavam muito poderoso fisicamente. Mas pessoas que dependem tanto de habilidades corporais geralmente têm técnica mais fraca. De volta da Daigan e Dojan Park, os dois estavam jogando um jogo de cara ou coroa, mas Dojan não conseguiu vencer nenhuma vez. Teimoso, queria continuar jogando. Daigan, porém, disse que já era o suficiente. Mesmo que Dojan tivesse ganhado, ele concordaria com as condições da aposta. Ao ouvir isso, Dojan ficou indignado, mas logo percebeu que discutir vitória ou derrota não importava agora. Ele se levantou e anunciou: "Lembra do que você disse, hã? Não volte atrás. Te vejo na sexta, no ginásio." Daigan respondeu de imediato: "Sem problemas, mas arruma seu braço antes. Não quero te ver reclamando depois." Quando Dojan foi embora, Manhou perguntou a Daigan por que ele tinha perdido de propósito. E mais ainda, porque tinha aceitado a aposta. Comentar sobre isso no território do segundo ano parecia suspeito. Daigan sabia que provavelmente era uma armadilha, mas também era uma chance de lidar com os veteranos. Nesse momento, outro rapaz apareceu procurando Daigan. Ele perguntou o que o sujeito queria. O homem hesitou, mas por fim disse: "Você, lutar com o Dojan Park? Mas poderia perder?" Daigan ficou sem acreditar no que ouviu. O homem explicou que a aposta entre ele e Dojan estava sendo usada para abrir apostas de verdade, com muita gente apostando no vencedor. Os veteranos também estavam envolvidos. Porém, além disso, havia outro motivo pelo qual ele precisava que Daigan perdesse. Daigan estava ainda mais confuso, achando difícil imaginar uma situação em que perderia. Perguntou o motivo, o homem gaguejou, mas acabou confessando tudo. Ele contou que, em certo momento, pagou alguém para bater em Dojan Park, mas o plano falhou. Dojan descobriu e foi atrás dele. Depois de espancá-lo, obrigou-o a pagar dinheiro de proteção. Em seguida, o levou até o sujeito contratado para recuperar os 500 mil won que ele tinha pago. Mas quando chegaram, o homem não estava lá. Contudo, um panfleto de agiota pendurado na parede chamou a atenção de Dojan Park. No fim,
Dojan obrigou o rapaz a fazer um empréstimo com juros absurdos. Disse que devolveria o dinheiro se ganhasse a luta. Então, se Daigan vencesse, ele perderia o dinheiro e ainda ficaria devendo ao agiota. Quando o rapaz terminou de explicar, antes mesmo de Daigan responder, Yuri Park estava indignado. Você quer tanto bater em Dojan Park? Então por que não deixa eu te dar uma surra primeiro? Mas Daigan respondeu, não posso perder para ele, mas posso te ajudar a enfrentá-lo. Sabe inglês? Se sim, me encontre depois da escola. Depois da aula, Daigan seguiu o homem até o local do agiota. Ele disse, vou dar uma olhada lá em cima. Você volte primeiro. Daigan Quan subiu e alguém perguntou se ele estava ali para pegar o dinheiro emprestado. Ele entrou junto com o homem. O homem quis saber em que série Daigan estava e quanto queria pegar emprestado. Daigan naturalmente não contou e nem pretendia pegar o dinheiro. Tentou inventar uma desculpa e sair, mas o homem se irritou. Agarrou Daigan e perguntou, tá brincando comigo, garoto? Você não parece estar aqui para pegar dinheiro. Quem é você? Daigan segurou o braço do homem. Sentindo dor, ele começou a tremer. Daigan disse, eu disse que vou embora. Vou soltar você, mas não me siga. O homem tentou pegar o cinzeiro da mesa para acertá-lo, mas Daigan desviou e depois aplicou um golpe que deixou o homem inconsciente. Daigan estava prestes a sair quando os documentos na mesa chamaram sua atenção. Folheando-os, encontrou informações sobre empréstimos de Do Hyun Kim, mas logo depois ficou surpreso ao ver uma foto de Lee, o que deixou-o confuso. Nesse momento, ouviu barulhos lá fora e se preparou para sair. Ao chegar à porta, alguém entrou. O líder viu Daigan e quis saber quem era, mas se distraiu com o homem inconsciente, pensando que ele estava apenas dormindo. Daigan disse, preciso ir, e saiu. Assim que Daigan partiu, os presentes perceberam que algo estava errado. O chefe havia sido nocauteado. O barulho chamou a atenção de Daigan, que correu rapidamente e conseguiu escapar sem ser pego. Seguindo em segurança, Daigan pensou em pegar o celular, ligar para Sammy Lee e perguntar por que a foto de Chaemun Lee estava ali, mas desistiu. Decidiu resolver primeiro a situação com Dojan Park. Checou o clima pelo celular. Sexta-feira ia chover. Não gostou nada disso. O tempo passou rápido e sexta-feira chegou. Dojan Park e seu grupo chegaram cedo ao ginásio. Sung e os outros preparavam o local. Logo os alunos do segundo ano também chegaram. O líder deles era o chefe do segundo ano, Jaeok. Do outro lado, Daigan já estava a caminho, acompanhado de Manho e os outros. Ele não queria que Manho e os demais fossem, mas eles estavam preocupados com ele indo sozinho ao território dos veteranos. Todas as mochilas estavam cheias de armas. Daigan ficou sem palavras. Nesse momento, Jungmin comentou que tinha encontrado uma maneira de lidar com Dojan Park, mas Daigan respondeu com indiferença que já sabia disso desde o jogo de cara ou coroa. Jungmin e Hongjo ficaram surpresos. Então, o celular de Daigan recebeu uma mensagem. Ele leu e disse, resignado, parece que vocês vão ter que ir na frente. Tenho algo para resolver, mas logo eu volto. Manho e os outros chegaram primeiro ao ginásio. Vendo isso, Jaeok e seu grupo não se contiveram e começaram a provocar. Daigan está com medo? Manho respondeu imediatamente. De jeito nenhum. Daigan não é esse tipo de pessoa. Nas proximidades, Gung reconheceu Manho e sugeriu que eles procurassem um lugar para sentar. Jung suspirou aliviado secretamente, agradecendo ao irmão de Manho, pois a pressão dos seguidores das gangues intermediárias era realmente forte. Nesse instante, as portas do ginásio se abriram de novo. E mais pessoas chegaram. Um grupo de estudantes de uniforme entrou. Era o segundo escalão de valentões do segundo ano, os Sacred Tiles. O chefe dos Sacred Tiles comentou, é só uma luta de primeiro ano, precisa mesmo de tanta pompa? Nesse momento, o chefe da turma 9, Sung Hoon Lee, disse, não tem escolha, afinal, o aluno transferido não é um primeiro ano qualquer. Hongjo e os outros não esperavam que Sung Hoon Lee aparecesse. Jaeok ordenou que todos procurassem um lugar para sentar. O chefe do Sacred Tiles se acomodou com seu grupo. Depois de sentar, ele perguntou quando tal aluno transferido chegaria. Manho e os outros começaram a ficar ansiosos, torcendo para que Daigan aparecesse logo. Após um tempo indeterminado, Dojan Park não aguentou mais e jogou o celular, xingando. Por que diabos ele ainda não chegou? Estou morrendo de tédio. Alguém, primeiro ano ou segundo ano, venham lutar comigo agora. Um amigo tentou segurá-lo. Jaeok comentou. Realmente, precisamos de algum entretenimento. Não podemos perder tempo esperando. Dojan Park então olhou para Manho. Já que Daigan não apareceu, você vem aquecer comigo primeiro. Jungmin entrou em pânico e perguntou o que Manho deveria fazer. Manho respondeu, não importa. Atrás de Daigan é responsabilidade da nossa turma. Sendo assim, eu vou encarar esse cara primeiro. Mas nesse instante, Sung se levantou e disse, isso não vai dar certo. Ambos os lados precisam estar em sua melhor forma para uma luta justa. Dojan Park ficou irritado e xingou. O que um careca como você entende disso? Preciso aquecer primeiro. Mesmo assim, Sung-hwa recusou e disse que os dois alunos de sua turma com habilidades especiais lutariam no lugar dele. Nesse momento, alguém abriu a porta e perguntou, cheguei atrasado? Manho e os outros se viraram rapidamente, pensando que era Daigan. Dojan Park também ficou extremamente empolgado, ansioso para começar a luta. Mas não era Daigan, era Moon Jong-kim. Ao entrar, ele gritou,
Ninguém aqui é burro o suficiente para apostar que Dojang Park vai ganhar hoje, certo? Cuidado, vocês nem vão recuperar o dinheiro. Dojang Park explodiu de raiva. O que esse cara quer dizer com isso? Young rapidamente gritou: idiota, cala a boca! Mas Moon Jong-kim parecia não ouvir e perguntou: a quem eu entrego o dinheiro se quiser apostar? Não tem ninguém aqui que não consiga aceitar a derrota, certo? Nesse momento, Dojang Park estava furioso e disse com agressividade: Moon Jong-kim, você não era o chefe da turma 2? Moon Jong-kim ainda não tinha percebido a seriedade da situação e começou a se gabar. Uma vez endurecido pela batalha, Moon Jong-kim agora estava servindo a Daegan. Mas no instante seguinte, Dojang Park avançou e deu um soco nele. Moon Jong-kim ficou atônito, mas Dojang Park não planejava parar. Ele agarrou a cabeça de Moon Jong-kim e o arremessou longe. Hoje você vai aprender o que significa bater em alguém que não se defende, especialmente alguém que não enxerga direito, disse Dojang Park. Moon Jong-kim tentou falar, mas Dojang não deu chance, partindo direto para um chute próximo. Manho ficou chocado. O que está acontecendo de repente? Jae-ok comentou: de fato, antes do prato principal, precisamos de um aperitivo. Moon Jong-kim não teve chance de reagir e foi duramente espancado por Dojang Park. Esse cara realmente não aguenta um golpe. Eu nem terminei meu aquecimento. Dojang então gritou: Manho, agora é sua vez. Mas nesse momento, uma voz veio da entrada do ginásio. O que está acontecendo? Não era para lutar comigo? Já estão impacientes? Era Daegan, chegando com estilo, atrasado de propósito. Dojang Park imediatamente gritou: Daegan, finalmente chegou! Manho e os outros suspiraram aliviados ao ver Daegan. Ele disse de forma simbólica: desculpa o atraso. Dojang respondeu: se você chegasse mais tarde, seus amigos provavelmente estariam todos no chão. Mas esse Moon Jong-kim provavelmente não é seu amigo, né? Daegan não respondeu. Tirou a roupa de cima e disse: não tenho certeza, mas como você já bateu em um, deve estar aquecido. Dojang Park quis retrucar, mas Daegan lançou a roupa nele, bloqueando sua visão. No instante seguinte, Daegan atacou, distribuindo soco nos amigos de Dojang Park. Então disse: também me aqueci usando seus amigos. Da última vez não lutamos direito, que foi uma pena. Hoje se prepare, não vou poupá-lo. Todos ficaram atentos. Jae-ok mandou que afastassem os que estavam no chão para abrir espaço. Dojang Park ficou empolgado. Daegan, eu realmente gosto de você. Brinquedos interessantes como você são raros. Com isso, Dojang avançou, ansioso para despedaçá-lo, e desferiu um soco em Daegan, mas por mais que atacasse, não conseguia acertá-los. Isso deixou Dojang Park furioso, gritando: não sei o que você está fazendo. Vai continuar só desviando? Tem coragem de trocar golpes comigo? Não fique só desviando. Jungmin e os outros ficaram confusos, porque Dojang Park estava atacando de forma tão desordenada, com tantas aberturas, e Daegan apenas desviava. O rapaz comentou: talvez Daegan esteja analisando o oponente. De fato, em experiências passadas, sempre que Daegan lutava contra um oponente, primeiro ele observava e desviava dos ataques do adversário, e só contra-atacava depois de entender a força do inimigo. Como previsto, depois de desviar de Dojang Park, Daegan começou a contra-atacar. Aproveitando uma oportunidade, deu um soco nas costelas de Dojang. Dojang tentou reagir, mas não conseguiu acertar Daegan. Enquanto desviava, Daegan pegou a perna de Dojang com um chute para se estabilizar. Saltou de volta e acertou um soco. Dojang foi lançado para trás, mas se levantou rapidamente com um kick-up e atacou com ainda mais força. Mesmo assim, não conseguiu acertar Daegan, que revidava constantemente. Daegan encontrou outra oportunidade e deu um tapa no rosto de Dojang, deixando-o atônito. Em seguida, aplicou um chute horizontal no abdômen, lançando Dojang a vários metros. Depois de rolar algumas vezes, Dojang se estabilizou, todos ficaram chocados. Conseguir arremessar alguém tão resistente quanto Dojang Park e ele não conseguir nem encostar em Daegan era impressionante. Sungwon comentou: se Dojang continuar só com golpes largos, nunca vai conseguir atingir Daegan. Dojang começou a reclamar: você realmente bate forte. Daegan respondeu calmamente: não esperava que fosse tão resistente, parece que vai me dar um bom aquecimento. Dojang ficou surpreso: você está dizendo que ainda está se aquecendo? Ótimo, porque eu também estou. Com isso, Dojang Park atacou novamente, mas o resultado foi o mesmo. Não conseguia acertar Daegan. Daegan sorriu, percebendo que Dojang ainda não tinha entendido. Continuando assim, ele não teria chance de vencer. Pena que ainda não descobriu o que realmente é importante. Enquanto Dojang não percebe isso, por mais fortes que sejam seus ataques, o resultado sempre será o mesmo. Ele apenas leva golpes. Finalmente, os espectadores perceberam algo estranho. Até Manho entendeu por que Dojang estava sendo constantemente atingido. Apesar de seu corpo ser incomum, ele estava acostumado a depender de força física, o que tornava seus golpes totalmente carentes de técnica. Antes, seu físico compensava, mas agora enfrentava Daegan, que combinava força e técnica. Dojang começou a questionar sua própria vida, sem entender por que seus ataques não funcionavam. Daegan casualmente disse: esforce-se mais, estou ficando com sono. Não disse que queria despedaçar o que gosta?
Enquanto isso, Suji, sabendo por Jinsu que Daigan estava enfrentando os veteranos, apressou-se para chegar ao ginásio. Pensou que ele estava louco. Se continuasse provocando os do segundo ano, a situação poderia se complicar. Enquanto isso, Dojan Park, após ouvir as palavras de Daigan, deu 2 tapas em si mesmo, tentando se concentrar. Aguentei até agora. Agora deve ser a minha vez de atacar, certo? Mas mesmo atacando novamente, continuava sendo afastado por Daigan. Não desistindo, levantou-se e avançou outra vez, mas o resultado não mudou. Era incapaz de acertar Daigan, estava continuamente sendo dominado. Após inúmeros golpes, finalmente perdeu toda a capacidade de resistência. Daigan agarrou sua perna e o bateu no chão. Todos ficaram atônitos, não esperavam que Dojan Park perdesse dessa forma. Daigan então olhou para Jaiwoki. Obrigado a esse cara por me aquecer. Agora é a sua vez, careca. Mas por trás dele, Dojan caído se levantou novamente. Eu deixei você chamar o próximo? A batalha só começou. Todos ficaram chocados, sem esperar que Dojan Park se levantasse novamente. Mas sua aparição fez todos hesitarem antes de agir. Daigan disse, resignado. Primeiro, limpe o sangue da sua boca. Dojan respondeu. Agora entendi por que não conseguia te acertar. Você viu através do meu padrão de luta, certo? Mas o que vai fazer se seu corpo não acompanhar sua mente? De calmamente comentou. Parece que a luta está apenas começando. Agora, Dojan Park estava consumido apenas pela obsessão de vitória. Como nos filmes, ele poderia ultrapassar seus limites normais em uma situação extrema. Dojan assumiu uma postura de corrida. Com um ataque explosivo, avançou contra Daigan, mas no instante seguinte, levou um soco na cabeça. Que brincadeira é essa, pirralho? Dojan Park ficou atônito. Por que não seguiu o roteiro? Comentou Songhua, constrangido. Parece que as cenas de filme não aconteciam na vida real. Daigan então voltou a olhar para Jaiwoki. Ouvi dizer que vocês cobram dinheiro de proteção dos alunos. São bandidos? Quem autorizou vocês a fazer isso? Vocês também não são alunos? A partir de agora, ninguém mais vai cobrar proteção. Ou vai acabar como o Dojan Park. Jaiwoki tentou rebater. Parece que você ainda não entendeu. Cobrar proteção é apenas uma forma. Serve para dar liberdade espiritual às pessoas. Mas antes que pudesse terminar, Daigan interrompeu. Que tipo de monge você está tentando fingir ser, careca? Calma que eu vou te mostrar como é levar uma cabeçada. Jaiwoki ainda não havia dito nada. Próximo dali, Gongjun não conseguiu se conter e xingou. Quem você pensa que é? O chefe do Sacred Tiles comentou calmo. Jovens hoje em dia realmente não têm educação. Um mero aluno do primeiro ano se atreve a pensar em abolir a tradição de cobrança de proteção. Deixa pra lá. Não vou mais explicar. Que seu corpo aprenda. Assim que terminou, todos os membros do Sacred Tiles se levantaram. Sem hesitar, cercaram e atacaram Daigan. Manhou entrou em pânico e quis ajudá-lo, mas no instante seguinte, viu uma figura passar voando. Daigan disse, não precisa ajudar, somente observa. Esses segundos anos não eram páreo para Daigan. Em um instante, a maioria foi derrubada. Agora, Gong e os outros ficaram chocados, sem esperar que uma única pessoa conseguisse lidar com tantos. De repente, alguém tentou surpreender Daigan com um banco. Manhou avisou rapidamente, querendo ajudar, mas viu a pessoa ser afastada com um tapa. Manhou ficou boquiaberto. O que estava acontecendo? Descobriu-se que quem agiu foi Dojan Park, que se levantava novamente. O rapaz do segundo ano ficou furioso. O que você está fazendo? Tentou atacar Dojan, mas foi imediatamente afastado com outro tapa. Agora, Dojan Park parecia outra pessoa, sorrindo ferozmente para Daigan. Isso ainda não acabou. Gongjun finalmente gritou. Você enlouqueceu? Por que está atacando os segundos anos? Jaiwoki percebeu que o estado de Dojan estava alterado. Daigan sorriu. Não é à toa que sempre achei você diferente dos outros. Pessoas comuns não resistiriam tanto tempo sob meus golpes. Então você consegue entrar no estado de fluxo, né? Sung Hoon Lee ficou pensativa ao ouvir estado de fluxo. Daigan continuou. Mas vendo seu estado, provavelmente só aguenta mais um ataque. Então vou mostrar especialmente a minha força verdadeira. Manhou ficou surpresa ao ver que Daigan assumiu uma postura de luta pela primeira vez. Dojan Park ficou confuso e pensou. Não sei do que ele fala, mas sinto meu corpo extremamente leve. Nesse estado, eu posso destruí-lo. E avançou novamente contra Daigan, mas não se preocupou, mantendo os olhos fixos em Dojan. Quando Dojan estava prestes a alcançá-lo, Daigan se moveu em um segundo e acertou o primeiro com um uppercut, atingindo o queixo de Dojan. Ele desmaiou antes mesmo de ver o soco vindo. Daigan manteve a postura de luta. Jaiwoki ficou chocado. Como isso é possível? Como alguém consegue algo que estava só presente naquele outro? O chefe dos Sacred Tiles também ficou atônito. O que aconteceu? Porque pareceu um barulho de tiro. Daigan pensou. Parece que finalmente acabou. Jung alertou Daigan para não dizer isso, caso Dojan se levantasse novamente. Mas dessa vez, ele realmente ficou imóvel no chão. Daigan tranquilizou. Não se preocupem, esse soco provavelmente foi o limite dele. Então, voltou a olhar para os amigos de Dojan e ordenou que o levassem embora. Jaiwoki, olhando para Daigan, não conseguia parar de tremer. Uma das pernas tremia tanto que deixou rastros no chão. Ele murmurou, como ele pôde ter a mesma aura daquele outro? Kong ficou pasmo. Aquele outro poderia ser Suryuki? Nesse ponto,
Jae-wook se perdeu em memórias, lembrando do momento em que conheceu Suhyuk. Gong rapidamente deu um tapa em Jae-wook para trazê-lo de volta à realidade e perguntou o que deveria fazer agora. Jae-wook respondeu: "É inútil. Meu nível de habilidade não consegue ver através da aura dele, mas sei que ninguém aqui é páreo." Daigan então disse: "A partir de agora, ninguém mais vai cobrar proteção. Quem discordar, que venha, mas ninguém ouse se mover." Daigan suspirou: "Como ninguém aparece, vou escolher aleatoriamente quem eu apontar que venha." Mas naquele momento, Daigan recebeu uma ligação de Samili. Assim que atendeu, ouviu: "A partir de agora, siga minhas instruções." Jungmin e os outros ficaram confusos com a ligação inesperada. Samili deu suas instruções e disse que ligaria de novo mais tarde. Daigan guardou o telefone e falou: "Vamos encerrar por hoje. Tem outros assuntos, então eu vou deixá-los por enquanto." Então sinalizou para Manho e os outros irem embora. Ao ver Daigan sair, todos suspiravam aliviados, mas no instante seguinte, ele se virou e disse: "Ouvi dizer que vocês vão cobrar proteção na próxima semana. Se ousarem, não terão perdão algum." Todos ficaram com raiva, mas com medo de falar alguma coisa. Justo quando Daigan abriu as portas do ginásio, esbarrou em alguém que entrava. Era Sudibei, que tinha corrido até ali, preocupado com a segurança de Daigan. Assim que o viu, perguntou ansiosa: "Você tá bem?" Daigan a tranquilizou, dizendo que estava tudo certo. Sudi ficou surpresa, lembrando-se de que havia muitos alunos do segundo ano ali, mas no instante seguinte, ela viu pessoas espalhadas pelo chão. Chocada, perguntou incrédula: "Daigan, você fez tudo isso?" Mas Daigan não respondeu à pergunta. Em vez disso, entregou seu casaco a Sudi para que ela colocasse. O rosto dela imediatamente ficou vermelho. Apesar da resistência verbal, ela pegou o casaco sinceramente. No segundo seguinte, Daigan colocou o casaco nela pessoalmente. Para Sudi, foi como vestir um vestido de noiva. Enquanto Sudi ainda se perdia em pensamentos românticos, Jung a trouxe de volta à realidade. "Sudi, você não vem? Vamos embora." Vendo isso, Sudi rapidamente se apressou para acompanhá-lo. Nesse momento, o chefe do Circuit Tiles ficou sem palavras. Qual é a relação desse transferido com o Sudibake? Isso complica ainda mais a situação. Perto dali, Sung-Hoon Lee comentou: "Parece que ele não é alguém que os segundos anos consigam enfrentar. Por que não usar a relação dele com o Sudibake para envolver Suhyuk?" Manho e os outros, que já haviam caminhado cerca de 3 km, perceberam que Bon Jong-kim ainda não havia aparecido. Daigan disse: "Desculpe, você pode cuidar disso, Jong? Tenho algo para resolver, então vou primeiro." Depois de sair, segundo as instruções de Samili, Daigan voltou à empresa de empréstimos. Disse que havia recebido recentemente uma mensagem anônima com sua foto, mas apesar de já ter ido ao local várias vezes, não encontrava suas informações. Agora só podia ir pessoalmente para conferir e resolver tudo. No instante seguinte, ao entrar, Daigan viu um grupo de homens de terno no local. Imediatamente desligou o telefone. Alguns homens se aproximaram, perguntando quem ele era, mas Daigan permaneceu em silêncio. Um homem tentou dar um tapa em Daigan, mas no segundo seguinte, Daigan reagiu e afastou o homem com um tapa. Os outros ficaram furiosos e se prepararam para cercá-lo, quando um homem saiu e ordenou que parassem, dizendo que o rapaz era perigoso. Então ele se aproximou de Daigan e disse: "Quanto tempo? Como você tem passado?" Olhando para ele, Daigan disse: "Não esperava te ver aqui, Hyunjin Park." Depois disso, Daigan e Hyunjin Park subiram ao terraço para conversar. Daigan disse: "Então aquela mensagem de outro dia era sua? Corri até aqui e encontrei tudo um caos. Isso foi você também, né?" Hyunjin Park respondeu: "Esses caras estavam nos investigando às nossas costas. Soube de você enquanto lidava com eles e pensei, deve ser você quem começou a suspeitar e a investigar nosso histórico. Mas não se preocupe, só eu sei disso. E você, o que anda fazendo? Ainda está de uniforme escolar, certo?" Daigan respondeu: "Preciso mesmo responder isso? Estou na escola, mas não me pergunte demais. Tenho meus próprios problemas." Hyunjin Park disse: "Mesmo sem saber o que está fazendo, sei que você tem ligação com aquela mulher, Samili. Melhor não confiar demais nela." Daigan respondeu: "Não quero me envolver nessas coisas complicadas. Só quero uma vida normal, estudar, me formar, entrar em uma boa universidade e viver como todo mundo." Então, Daigan se preparou para sair, dizendo a Park: "Foi bom te ver hoje, mas da próxima não vou ser tão amigável. Não venha interferir na minha vida." Mas de repente, Hyunjin Park perguntou: "Daigan, você consegue se concentrar nos estudos?" Ao ouvir isso, Daigan lembrou que nem mesmo estudava tão bem quanto Jinmu, e imediatamente ficou irritado. Virou-se para Hyunjin Park e disse com firmeza: "Não apareça mais na minha frente." Depois de caminhar um pouco, Daigan percebeu algo estranho. Hyunjin Park disse que havia lidado com suas informações. Então, como ele sabia da ligação de Daigan com Samili? Após derrotar Donjan Park, Daigan entrou em um breve descanso de fim de semana. Naquele dia, foi ao estádio de beisebol com Manho e os outros para relaxar. Ao ver Daigan, Manho imediatamente tirou uma caneta do bolso e entregou para ele. Daigan pensou que Manho estava incentivando-o a estudar, mas Manho disse: "Que besteira, isso é para você usar como arma."
Depois disso, Manhou entrou no estádio à frente de Daigan. Perto dali, Park se aproximou e segurou Daigan. Vamos subir também. Quando chegaram, viram que Manhou e os outros já haviam começado a jogar. Daigan estava animado para assistir. Afinal, esse cara já havia lutado até com um bastão de beisebol. No segundo seguinte, viu que Manhou não havia acertado nenhuma bola. Daigan não pôde evitar uma provocação. Você está jogando horrivelmente. Manhou respondeu calmamente. Qual é a pressa? É um bastão novo. Só tô testando a sensação. Agora sim vou usar de verdade. No instante seguinte, uma bola voou. E Manhou acertou com precisão. Um home run perfeito. Daigan ficou surpreso, sem entender como Manhou havia melhorado tanto de repente. Manhou explicou orgulhoso. É graças à técnica de beisebol que estudei. Na verdade é simples, só precisa olhar para a bola com um leve estreitamento nos olhos. Assim seu foco fica borrado e as coisas à frente parecem duplicadas. A bola também. Quando as duas imagens se sobrepõem, é o melhor momento para acertar. Quan ficou sem palavras. Se quiser treinar para lutar no futuro, é só me chamar, pelo bem do futuro da humanidade. Nesse momento, Honjo se aproximou. Agora é a minha vez. No instante seguinte, a bola veio em sua direção. No entanto, Honjo a pegou com o estômago. Jung, próximo, perguntou: o que tá fazendo? Por que não bate na bola? Honjo respondeu: não vim jogar beisebol, vim treinar resistência ao impacto. Eu, Honjo, sou um homem que levou um soco de Daigan e continuou de pé. Mas quando viu aquele tal de Dojan Park levar tantos golpes e ainda ficar de pé, de repente percebi que meu caminho futuro seria o da resistência. Ao ouvir isso, Daigan disse: devia ter dito antes, eu poderia ter te ajudado. Isso assustou Honjo, que rapidamente se esquivou para o lado. Então, Daigan também se preparou para dar alguns golpes e mostrar suas habilidades. De repente, duas garotas apareceram por perto, olhando para Daigan com fascínio, dizendo: eu realmente quero ser disciplinada pelos braços fortes dele. Ao ouvir isso, Dojan Park imediatamente se incomodou e lançou um olhar ameaçador para as garotas, mas elas não se intimidaram. Você ousa nos olhar assim, pirralho? Já cansou de viver? Nesse momento, vários rapazes surgiram de repente e perguntaram: o que está acontecendo? Quem ousa encarar vocês? Que desgraçado se atreve a mexer com a galera de Bongyun High School? Então, voltaram a olhar para Manhou e os outros. São vocês, punks? De que escola vocês são? Não sabem com quem estão mexendo? Mas no segundo seguinte, ao ver claramente o rosto de Manhou, o homem ficou sem palavras. Instintivamente protegeu suas partes íntimas, reconhecendo Manhou. Manhou imediatamente disse: já nos conhecemos? O que ia dizer? Antes que o homem pudesse responder, o cara de roupas verdes xingou: o que você tá falando, seu idiota? O homem tentou puxar o rapaz de verde para longe, mas ele ficou ainda mais irritado. Olhou para Manhou e disse seriamente: se quiser ter filhos no futuro, me escute. Se mexer com aquele ruivo, talvez nem consiga ter filhos. Manhou e os outros ficaram boquiabertos, sem entender o que aquilo significava. Nesse momento, uma das garotas não conseguiu se conter. O que vocês estão fazendo? Aquele cara só me olhou feio. Daigan virou a cabeça, sem entender o que estava acontecendo. Ao vê-lo, o homem ficou ainda mais assustado, suando frio. Empurrou rapidamente o rapaz de verde e tentou sair. Ficou claro que esse sujeito parecia ser alguém que havia sido derrotado numa luta anterior contra Bongun. Enquanto isso, Dojan Park não estava indo bem. Por algum motivo, estava sendo alvo de um grupo de homens de preto. Dojan Park ficou atônito, sem saber quem eram. Pensou que talvez fossem cobradores de dívidas, mas os homens de preto não perderam tempo com palavras e atacaram imediatamente. Vendo isso, Dojan Park também ficou irritado e revidou, derrubando facilmente uma pessoa. O grupo de homens de preto ficou chocado. Esse cara não é apenas um estudante? Nesse momento, Dojan Park surgiu de repente. Deixa comigo. Dojan Park sentiu imediatamente a pressão. Quem é você? Isso não é da sua conta. Mas Dojan Park assumiu a mesma postura de Daigan e disse: já que quer resistir, vamos resolver isso logo. Ao ver a postura, Dojan Park entrou em pânico e não conseguiu falar. Pouco depois foi derrotado. Park então disse: você nem dinheiro tem. Como vai nos pagar? Então terá que pagar com o corpo. Desde aquele dia, Dojan Park nunca mais voltou à escola. Depois que Daigan derrotou Dojan Park, ele instruiu a Do Hyun-kim a investigar os comportamentos de bullying na escola e reportar a Daigan. Isso também deu prestígio a Do Hyun-kim diante dos valentões. Geralmente, quando os bullies viram Do Hyun-kim, mostravam muito respeito. Aproveitando a reputação de Daigan, Do Hyun-kim secretamente fundou o Comitê Anti-Bullying, reunindo alunos de várias classes que foram vítimas de bullying para coletar provas dos abusos. Entretanto, não havia representantes das classes 7 e 8, e a classe 9 não havia registrado casos de violência escolar. Enquanto isso, na classe 9, alguém estava perturbando outros alunos. Apesar das advertências dos colegas, ele não se importava. Ainda zombava: vocês nerds só estudam o dia inteiro e nem tiram notas boas. Nesse momento, Gin, que observava, não suportou mais. Se não tem o que fazer, vai lá fora. O homem não deu atenção e retrucou: top estudante da escola, só estuda e não se mete na vida dos outros. Gin ficou irritado. Você está fazendo muito barulho. Como vamos estudar assim? Mas nesse momento, Sung-Hoon Lee apareceu. Então é você? Vamos sair um pouco.
tenho algo para discutir. Sung-Hoo Lee levou o homem para um canto e deu-lhe uma surra severa. Seu idiota, por que atrapalha um ambiente de estudo tão bom? Pare de se achar especial. O homem apanhou tanto que não ousou reagir, pedindo desculpas continuamente a Sung-Hoo Lee. Então, ele disse: agora sai daqui. Não quero te ver hoje. Vai para casa. Depois, Sung-Hoo Lee pegou o celular e fez uma ligação. Quer se encontrar agora? Afinal, só falta 3 de nós. Ainda podemos trabalhar juntos. Sung-Hoo Lee subiu ao terraço. Ao mesmo tempo, outros 2 também chegaram até lá. Eles sabiam que Daegan até ousava enfrentar alunos do segundo ano, algo chocante. E o líder do segundo ano, Jae-ok, permanecia indiferente. O rapaz disse imediatamente: e agora? Esse cara não quer que ninguém cobre a taxa de proteção. É verdade, estamos prestes a cobrar a taxa de proteção. Devemos lidar com ele antes disso. Sung-Hoo Lee disse: Daegan é forte, mas agora passou dos limites. É como se tivesse contra toda a escola. Mas não se preocupem, já pensei em um contra-ataque. Daegan será tratado antes, só precisamos cobrar a taxa de proteção como planejado. Enquanto isso, no local de Daegan, Do Hyun-Kim estava reportando a ele. Nesse momento, Son Jae-Baek apareceu de repente, devolveu as roupas de Daegan e explicou: acidentalmente manchei com maquiagem, então lavei. Dude Park comentou imediatamente: como manchou com maquiagem só por usar? Acho que você enfiou o rosto e respirou fundo. Son Jae-Baek imediatamente corou e se defendeu. Do que tá falando? Disse ela. Mas em seu coração não pôde deixar de pensar que, de certa forma, já havia adivinhado. As 2 garotas imediatamente começaram a discutir. Nesse momento, Manho perguntou a Daegan: se esses caras continuarem a cobrar a taxa de proteção, vamos realmente agir contra eles? Afinal, isso envolve os interesses dos alunos do 3º ano. Não estamos exagerando? Daegan respondeu calmamente: tudo bem. Ao mesmo tempo, pensou consigo mesmo: não é para isso que vim para essa escola? Que a cena que quero ver comece oficialmente. Enquanto isso, de volta à sala de aula, Jisoo ainda refletia se deveria ouvir Sung-Hoo Lee e continuar a cobrar uma taxa de proteção. Afinal, ele não acreditava que pudesse derrotar Daegan, e Sung-Hoo Lee e Ji-wook também não poderiam. Depois de pensar um pouco, Jisoo decidiu continuar a cobrança. Afinal, Sung-Hoo Lee ainda estava por perto. Para sobreviver, ele precisaria lidar bem com a situação envolvendo Daegan. Ji-wook não pensou muito. Voltou para a sala de aula e instruiu seus subordinados a começarem a cobrança. Um deles lembrou: Ji-wook, você realmente vai cobrar taxa de proteção? Parece que ouvi falar que o transferido não permite isso. Ao ouvir isso, Ji-wook ficou irritado. Derramou a bebida na cabeça do subordinado. Que chatice! Você acha que eu perderia para Daegan Kwan? Então se preparou para sair da sala. Coletem as taxas até amanhã. Enquanto isso, Sung-Hoo Lee não tomou nenhuma ação. O vice-monitor da classe não podia deixar de dizer: desculpe, Sung-Hyun, não ouvi você dizer nada sobre cobrar a taxa de proteção, mesmo sendo vice-monitor. Não posso ajudar muito. Precisa que eu faça isso por você? Sung-Hoo Lee respondeu: está tudo bem. Afinal, é trabalho do monitor da classe. Obrigado pela preocupação, mas posso dizer que nossa turma não pretende cobrar taxas de proteção. Nesse momento, Ji-wook continuava ligando para os alunos do 2º ano, avisando que logo começaria a cobrança. Foi então que Sung-Hoo Lee surgiu para encontrá-lo. Tem algo para discutir comigo? Perguntou Ji-wook. Vocês já começaram a cobrar as taxas? Respondeu Sung-Hoo Lee. Já comecei, ele disse. E quanto a Daegan? Não se preocupe, apenas haja normalmente, replicou Sung-Hoo Lee.